espetáculo aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina para buscar a sua primeira vitória no Campeonato Paulista 2022. A Macaca entra em campo com 1, Igor Vinhas no gol. Na lateral direita com a 2, Norberto. Na zaga 27, Fábio Sanches e 4, Fabrício. Na lateral esquerda com a camisa meia dúzia, Guilherme Santos. No meio campo 5, Leonaldi, 10, Matheus Jesus e 20, Fecim. No ataque 11, Pedro Júnior, 9, Luca e 17, Niltinho. Repetindo a escalação da Macaca: 1, Igor Vinhas, 27, Fábio Sanches, 4, Fabrício, meia dúzia, Guilherme Santos. 5, Leonaldi, 10, Matheus Jesus, 20, Fecim. 11, Pedro Júnior, 9, Luca e 17, Niltinho. No banco, à disposição de Kleina, 30, Luan, 3, Thiago Lopes, 8, Wesley, 13, Jean Carlos. 14, Léo Santos, 15, Marco Júnior, 16, Matheus Anjos. 18, Luiz Fernando, 21, Pedrinho. 25, Kevin, 29, Josiel e 95, André Luiz. Bandeirantes. Entra em campo, veloz, imponente, concentrado na força da glória. O Novo Horizontino também já está pronto e escalado pelo técnico Léo Condé, com camisa de número 1 no gol, Giovani. Na direita com a 2, Lucas Mendes. Na zaga 3, Valber, 4, Bruno Aguiar. E na esquerda com a meia dúzia, Heverson. No meio campo 5, Barba, 8, Léo Baiano e 10, Danielzinho. No ataque 7, Cléo Silva, 9, Douglas Baggio e 11, Léo Tocantins. No banco, à disposição de Condé, 12, Rodrigo Viana, 13, Lucas Ramon, 14, Bruno Silva, 15, Isaac, 16, Edson Silva, 17, Anderson Rosa, 18, Michel Douglas, 19, Krigor, 20, Marcinho, 21, Wellington Torrão e 22, William Lepo. Arbitragem do jogo. O responsável pelo apito será Thiago Duarte Peixoto. Thiago Duarte Peixoto é o árbitro do jogo. O assistente de número 1 é Alex Alexandrino. E o assistente 2, Vladimir Nunes da Silva. No VAR, Danilo da Silva. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Ponte, olha, eu dando uma passada a olhos aqui, como gosta de dizer Antônio Lupe, nessa escalação de começo da Ponte, eu gosto, eu acho que é isso mesmo. O Gilson dá uma chacoalhada, traz um esquema diferente, né? Você vê que até o momento ele vinha jogando com 3 volantes, a partir de hoje ele vem com o Fecim, fechando esse meio de campo ao lado de Matheus Jesus e Leonaldi. Tinha a possibilidade do Marco Júnior aparecer, a gente não entende, né? Às vezes, e o Marco Júnior, só para ressaltar, ele vem sendo substituído em todos os jogos. Pode ser que seja uma questão física, tá? Esteja cansado, a pré-temporada, a gente sabe como é que funciona. Então ele aparece com o Matheus Jesus, que ainda está fora de forma, deu mostras aí na última partida, mas tecnicamente é bom jogador, hein? É um jogador que pode ajudar, se tiver focado, se tiver empenhado naquilo que foi determinado. Acho que hoje o mais importante de tudo, apesar da escalação, é esse vestiário antes do jogo. É importante demais o Gilson definir uma estratégia, né? Definir que o time seja minimamente organizado em campo, que até o momento nós não vimos isso nesses últimos 2 jogos que a Ponte fez. Então tomara que hoje venha um time diferente. Você vê que aparece agora o Pedro Júnior lá no ataque, é o jogador da referência. É o jogador que pode segurar essa bola um pouco mais. Até porque o ataque tinha muitos problemas, né? O Luca não conseguia pegar na bola, a bola não chegava. E a hora que chegava numa espetada e com muita dificuldade. Então eu tô confiante, acho que é merecido a presença do Niltinho no time titular. Ele entrou muito bem na última partida, inclusive deu um toque refinado ali ao ataque. E ele vem com os 2 homens abertos, o homem da referência, 2 volantes e um meia. Eu acho que a Ponte tá bem definida. A única preocupação minha, viu, Tigrão, é a presença aí do Fabrício no miolo de zaga. Eu teria entrado com o Thiago Lopes. Thiagão que já fez dupla com o Fábio Sanches e foi muito bem na temporada passada. Mas o mais importante de tudo é que a Ponte faça um bom jogo e compita. Tem que competir.
tem que competir, não vem fazendo isso. E para você competir, você tem que igualar no nível técnico e igualar na vontade e na determinação de campo. Isso é o que eu espero e, claro e óbvio, um bom resultado. E o que você espera, Tigrão, para esse jogo? Eu espero uma Ponte mais vibrante, Gleger. Uma Ponte um pouco mais enxuta fisicamente, ou seja, com mais mobilidade, né? Guerreando mais, é isso que eu espero. Vai rolar a bola no Moisés. Eu tenho duas ressalvas na escalação. Uma é a mesma sua, Fabrício. Eu também começaria com o Thiago, porque já jogou com o Fábio Sanches, Thiago Lopes. E eu ainda não tiraria, não, o Marco Júnior do time, começaria com o Leonaldi, o Marco Júnior e o Fecim. Então, se ele perdeu o terceiro volante que vinha jogando, no caso o Moisés Ribeiro, era a oportunidade dele manter os dois meninos e ter um terceiro menino, que também se movimenta muito, que é o Fecim. Ou seja, dar um pouco de frescor a esse meio-campo. Também é muito menino, muito jovem o Matheus Jesus, mas basta olhar para ele aqui na imagem da televisão para perceber que ele precisa, né, perder um pouco de peso, precisa estar um pouco mais em forma. É um jogador grande, é um jogador com boa massa muscular, mas está acima. Então, o Novo Horizontino é fumaça, né? Esse Léo Baiano chega, volante, esse Barba chega, Danielzinho corre o campo inteiro, Douglas Baggio, um perigo dentro da área. Cléo Silva é talvez o jogador mais veloz do campeonato, né? E o Léo Tocantins é o cara que faz a fumaça, fazendo a diagonal, saindo da esquerda e vindo por dentro. Um time perigoso, né? Tem uma zaga experiente, Valber, que jogou aí no Guarani, o Bruno Aguiar, que também jogou no Guarani. Bruno Aguiar já veterano, o Valber mais jovem. Que tome muito cuidado a Ponte com as subidas do Bruno Aguiar nas bolas alçadas, na bola parada alçada, seja em falta lateral, seja em escanteio. Um jogador que inclusive tem muita sorte para fazer gol de cabeça contra a Ponte. Já marcou gol de cabeça contra a Ponte em derby, já marcou gol de cabeça contra a Ponte numa decisão de Série B lá em Joinville, defendendo o Joinville. Então, não é só pela coincidência, ele marca em outras equipes também. Já é um jogador pesado, mas xerifão da zaga. Toma conta do setor e quando desce é muito perigoso. Então, a Ponte tem que estar atenta, concentrada e tentar, pelo menos, ombrear-se ao Novo Horizontino, que está melhor preparado fisicamente em termos de condicionamento físico. E o Novo Horizontino também vem pressionado. Se a Ponte jogou 2 e tem apenas 1 ponto, o Novo Horizontino já jogou 3 e tem apenas 1 ponto. Também vem pressionado, então é um jogo tenso e muito equilibrado. Daqui a pouquinho já vai rolar no Moisés Lucarelli. A bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso. Carlos Batista. Vou de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Bandeirantes. Começa o jogo no majestoso, o time da Macaca correndo atrás da primeira vitória no Campeonato Paulista 2022. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai! O jogo, temperatura agradável para a prática do futebol, mas está chovendo e chuva no estádio Moisés Lucarelli, gramado no majestoso é sempre um problema. Se bem, dei uma passada d'olhos aqui, né? Não tô vendo poças d'água, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco o pessoal começa a pisotear o gramado, pode aparecer aí alguma poça d'água.
Bola parada, a primeira falta do jogo pertence ao time do Novo Horizontino. Falta cobrada. O Tocantins tentou a descida, a marcação de Matheus Jesus, ele domina, vem Fecim, partiu na velocidade, vem pela ponta direita, recolheu, dominou por elevação, colocou a bola na área. Veio de cabeça lá atrás para afastar, tira a retaguarda. Veio para a bola dominando, tentando a passagem. O time Ponte Pretano, um time mais ofensivo. Um time que realmente no papel é um time que entra em campo para lutar pela vitória. Não que a Ponte entra em campo para perder, não é isso. Mas tem algumas escalações que você olha assim e fala, o time vai entrar fechado, retrancado e vai jogar por uma bola. Pelo menos no papel, na pedra, como se diz, o time da Ponte é extremamente ofensivo para a jornada de hoje. Detalhe no ar. Tem estreia hoje na Ponte Preta do camisa número 11, o Pedro Júnior. Pedro Júnior, atacante, 34 anos, foi o artilheiro do Vila Nova na temporada passada com 14 gols. Não estreou ainda pela Ponte porque foi diagnosticado com Covid e estava em isolamento. Recuperado, o Pedro Júnior faz a sua estreia com a camisa da Macaca. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Bola parada, falta no Danielzinho, campo de ataque, é falta para o Novo Horizontino bater Antônio Lupi. A falta foi do camisa número 10, Matheus Jesus, chegou no carrinho ali bem próximo no meio campo, intermediária do campo de ataque, atingiu a bola, mas também os pés do Danielzinho que caiu e o árbitro marcou a falta. Danielzinho tá na bola e o Igor Vinhas organiza a linha de defesa. Vem bola na área da Macaca, 0-0. Falta para o Tigre bater, vem para a bola para fazer a cobrança, 2 jogadores estão posicionados. Vamos ver quem é que vai. Autorizado Lucas Mendes, a jogada ensaiada. Léo Silva tocou lá pela ponta direita para a linha lateral, é arremesso pela esquerda para o time da Macaca. Corbera Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Domina Guilherme Santos, o time da Ponte vai saindo lá atrás. Ele puxa, vem por dentro, recua para Fábio Sanches, domina pela zaga central. Para Norberto pela direita, ele vem margeando o campo, escapa da marcação de Léo Tocantins. Recua lá atrás no campo de defesa, vai sair jogando Fabrício. Ele ajeita a bola na perna esquerda, desiste de lançar lá na frente, prefere o recuo, vem para Fábio Sanches. Domina o zagueiro, toca a bola de perna direita, pela direita para Matheus Jesus. Jogando muito recuado no campo de defesa e pela meia direita. Ele toca a bola para Fabrício, na lateral para Guilherme Santos. Recolhe, domina, tenta o passe, rola, recua, chama de novo o zagueiro. Vem Fábio Sanches, abriu na lateral pela direita para Norberto, dá um tapinho na bola por dentro para Fecim, vem Matheus Jesus. Tentou o lançamento, chega a Barba. Tocou nela, foi para a linha lateral, é arremesso pela direita, Norberto tem pressa, cobra para Fecim, para Norberto, dominou, partiu, vai em cima da marcação, chega bem Heverson para afastar, tira, recolhe lá atrás o time do Tigre, mas o árbitro parou para marcar a falta, é falta lá atrás para o Novo Horizontino bater. Detalhe no ar, o Barba usa barba. Olha, realmente, hein? Eu estava até notando aqui que o Barba, ele usa barba. Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. 5 minutos, placar de 0-0. A bola foi para a linha lateral em cobrança de arremesso, aliás, pela linha de fundo, é escanteio, o primeiro do jogo para o Novo Horizontino bater. Quem chegou no desarme foi o camisa número 10, Matheus Jesus. Quem está na cobrança do escanteio é Léo Tocantins. Primeiro escanteio do jogo é para o Novo Horizontino. Léo Tocantins, autorizado, levantou na área, subiu lá atrás, tira Fabrício, a bola volta reboteada com Barba. Ele abriu lá pelo lado esquerdo, vem Heverson, meteu o pé canhoto, levantou na área, Fábio Sanches, tiro de cabeça, a bola caiu pela direita, vem Lucas Mendes, levantou, Cláudio Silva, bateu, vai embora.
Cruzamento na área de primeira. Cléo Silva chegou batendo. A bola passou por cima. É tiro de meta para Macaca bater Antônio Lupi. Livre de marcação. Cléo Silva de primeira aproveitou o cruzamento para sorte da Ponte. Mandou por cima da meta do Igor Vinhas. E o Cléo Silva basicamente é o dono do time. São 9 temporadas no Novo Horizontino. 137 jogos no currículo. Cléo Silva que jogava futebol amador lá em Rio Preto. E aí recebeu uma oportunidade. Começou no próprio Rio Preto e depois chegou até o Novo Horizontino. Mais um caso aí, né, de futebol amador, igual o Moisés, que jogou na Ponte, foi pro Fortaleza. E também começou lá no Morro da Fumaça jogando futebol amador. É o mesmo caso do Cléo Silva. Começou muito tarde na carreira. Bola aberta pela ponta direita, Fecim. Matou, dominou, tentou levar. Foi absorvido, tragado pela marcação de Heverson. Tira. Mandou para a linha lateral em cobrança de arremesso pela direita. Norberto vem para a bola para fazer a reposição. Time da Ponte novamente com camisas com números. Anteriormente estava jogando com camisas sem números. Os números eram tão ruins de vê-los que era mesmo que a Ponte não tivesse número na camisa. Agora sim, a Ponte tem número, camisa branca com números em preto. Realmente fica fácil de ver. Bola pela linha de fundo, saiu em escanteio para Macaca bater. É o primeiro escanteio a favor da Ponte Preta no jogo. Tentativa do cruzamento do Norberto, a zaga do Novo Horizontino tirou. Fecim, camisa 20 na bola. Fecim vem para a cobrança de escanteio, zagueirada na área, partiu, pé canhoto, levantou, subiu, toque de cabeça, pega firme, chegou Fecim, golpeando de cabeça, Giovani ficou com ela e sem rebote, Antônio Lupi. Tive a impressão que foi o Pedro Júnior, né, que acabou cabeceando a bola, a primeira participação dele no jogo, camisa número 11, no segundo pau, fácil para o goleiro Giovani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos e meio, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Moisés Lucarelli, conferindo o placar do jogo. Ponte Preta 0, Novo Horizontino 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, muito obrigado, amigo Batista. Um abraço a todos aí. Olha, é o seguinte, a CBF definiu Copa do Brasil, a Ponte, dia 22 de fevereiro, uma terça-feira, 19 horas, lá em Cascavel, Paraná, contra o Cascavel. E o Guarani contra o Maricá. Vai ser dia 1º de março, uma terça-feira, 4 da tarde, em Saquarema. Um abraço para o Batata em Rio Preto, tá com o amigo Antônio e com a esposa Meire. O nosso muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Léo Tocantins cobrou o escanteio para o Novo Horizontino. Subiu o Fábio Sanches, tira, afasta. A bola sobrou lá pelo lado direito, mas o Guilherme Santos chega, tirou na primeira, mas errou o passe. Partiu Cléo Silva, levantou na área. Fábio Sanches para afastar. A bola continua viva na entrada da grande área. Léo Tocantins se apodera da bola pela esquerda, tentou passe no fundo. Chegou bem lá atrás a marcação. Vem Matheus Jesus, saiu jogando, bate de perna direita, levanta no campo de ataque. Passe errado. Retoma o Tigre, vem pro jogo na marca de 10 minutos passados. Léo Tocantins pela ponta canhota. Dominou, girou em cima de Matheus Jesus, cruzou na área. Fábio Sanches chegou, tirou, meteu a bola lá no campo de ataque. A bola não foi, não pegou força, sobrou com Barba para o Novo Horizontino. Ele domina, recua, tocando para Bruno Aguiar. Domina, soltando a bola para Valber, bate de perna direita, o zagueiro levanta a bola no campo de ataque para Douglas. Baixo para Léo Tocantins, pela ponta canhota, na frente, passou Heverson, lateral, deixou a ponta, se enfia, vem por dentro para Barba, para baixo na entrada na área, não conseguiu a penetração, chega lá atrás, tirando a defensiva do time da Macaca. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
domina, partiu, Novo Horizontino, Léo Tocantins, cruzou na área, Fabrício vem de cabeça, tira, Pedro Júnior pegou, rebote, dominou, rolou atrás, tentou girar em cima da marcação, não conseguiu dominar, vem na bola no contragolpe, o time do Novo Horizontino, mas comete uma falta, o árbitro parou, marcou a falta no Matheus Jesus, está caído, é falta nele, falta para Macaca bater, Antônio Lupi. Aí nesse perde-ganha, perde ponte, ganha o Novo Horizontino, perde o Novo Horizontino, ganha ponte, a falta em cima do Matheus Jesus, camisa número 10. O árbitro estava de costa, mas viu o toque no jogador da Macaca, no campo de defesa, a falta para Macaca bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11, quase 12, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Novo Horizontino 0. 21h35, Neoquímica Arena, Corinthians e Santos. Olha, Edu, hoje vamos ganhar vitória magra 1-0. Abraços e boa transmissão, Marcel de Barão Geraldo. É tempo de análise, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante, indomável, os 12 primeiros minutos. Quem começa melhor, 0-0 até aqui, Ponte Preta e Novo Horizontino, Tigrão. Começa melhor o Novo Horizontino. Toda hora já cruzou 5 ou 6 bolas contra a grande área da Ponte. A zaga conseguiu rebater, tá mais intenso, tá ficando com toda a segunda bola. A mesma flacidez física e falta de explosão que vimos contra a Inter de Limeira e contra o Palmeiras, estamos vendo hoje. Novo Horizontino dá a impressão que está jogando no estádio Jorge Ismael de Biasi, ou seja, em casa lá, vai de novo, ó. Vai para cima da Ponte, toma conta, aluga meio campo. A Ponte não consegue ficar com a bola, em um detalhe. Leonaldi começa muito mal a partida. Errou todos os passes até agora. E para você, Gleger Zorzinho, comecinho da partida. Aliás, fala um pouco aí pra gente da plataforma tática. Estamos falando aqui um time ofensivo, um time muito ofensivo, mas que tipo de ofensividade? É uma ofensividade irresponsável, hein, Gleger? Não, Batista, não é irresponsável. Eu acho que o jogo tá, claro, tá uma ligeira vantagem aí pro Novo Horizontino, mas o jogo, na minha opinião, equilibrado. A Ponte equilibra ali as ações ofensivas do Novo Horizontino. Você vê que chega, mas não chega com perigo. E a Ponte joga num 4-5-1, né? A gente percebe que tá ali a variação com o Luca e o Pedro Júnior se alternando, o homem que faz a referência. Então eu tô gostando da plataforma, sim. Precisa solidificar primeiro defensivamente, depois ajustar para tentar ver se consegue evoluir algumas jogadas. Matheus Jesus domina dentro do círculo central, entregando para Leonaldi na lateral para Guilherme Santos. Ele faz o lançamento no peitoral, domina, Luca tentou girar, foi lá atrás desarmado. Chega, afasta o time do Novo Horizontino. Douglas Baggio se manda no campo de ataque, vem serpenteando em cima da marcação, prendeu, girou, tentou levar, chegou Norberto, passou Douglas Baggio, rolou a bola pelo comando, Danielzinho partiu pela esquerda, vem pra bola, pé canhoto, disparou Léo Tocantins, Igor Vinhas. Foi nela, mas não tocou, a bola passou na cara do gol e foi embora pra fora pela linha de fundo. Que perigo! Olha o Igor Vinhas, se a bola vai pro gol, ele ia falhando de novo. A bola passou por baixo do braço dele. A sorte é que ela foi para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca bater. 3 detalhes no lance. Primeiro, o Douglas Baggio pintou e bordou para cima do Norberto. O Douglas Baggio acionou o Danielzinho, que deu um passe sensacional para o Léo Tocantins, que dominou, viu que tinha espaço e mandou um chute forte. A bola passou debaixo do braço do Igor Vinhas e, para sorte da Ponte, ela se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado. Gleger, problema, hein? Igor Vinhas, a sorte que a bola foi para fora, mas passou por baixo, ele errou de novo o tempo da bola. Exatamente, né? Tá meio esquisitão o Igor Vinhas, né? Um lance perigosíssimo ali, chegou atrasado no lance, não pode acontecer. Aliás, a desorganização da Ponte defensiva nesse lance foi nítida, né? Norberto fora de posição,
Fábio Sanches saindo da linha. Se continuar assim, vai ter problema, viu, Batistão? É isso aí. E olha, o Kaique França nem no banco de reservas hoje, hein? Kaique França que veio do Corinthians. Aliás, não tem ligação mais com o Corinthians, mas formou-se no Corinthians, né? Toda a base dele foi exatamente no Corinthians. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo muito fácil e rápido de localizar. Tudo sobre Guarani, Ponte Preta e Guarani. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E no próximo final de semana, começa aqui na Bandeirantes uma promoção ouvinte comentarista. É isso mesmo, o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o torcedor, é quem vai comentar as partidas, claro, junto com o time de comentaristas da Rádio Bandeirantes. E os primeiros sorteados, Ponte Preta e São Bernardo, sábado 11 da manhã, Michel Hilário, que mostrou pra gente, né, que ele está inscrito no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E ele vai comentar a partida entre Ponte Preta e São Bernardo. E o jogo do Guarani e Santos, partida marcada para domingo. Rafael Nogueira Mantilha. Domina, veio pra bola, Norberto para Niltinho, pé direito, cruzou para Norberto, chegou batendo, jogou para fora pela linha de fundo. Pegou mal na bola, tentou pegar de primeira, Norberto, ele que iniciou a jogada rolando para o Niltinho no cruzamento, Norberto mandou para fora pela linha de fundo, mas muito longe em tiro de meta para o Novo Horizontino bater. E foi o lateral direito da Ponte Preta, Norberto, que basicamente construiu toda a jogada. Aos trancos e barrancos, acionou o Niltinho pelo lado direito, fez o cruzamento e meio que no susto, o Norberto deu de canela na bola. Tiro de meta para o Giovani. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Falei aqui do YouTube, entre lá, dá um like para nós, seja seguidor do canal, grande audiência da Rádio Bandeirantes no YouTube. Mas muito obrigado para você que está no AM 1170, você no FM 85.7, faixa estendida. E também para você que está aí nos aplicativos e você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Falei agora há pouco dos torcedores do quadro ouvinte comentarista. Cada torcedor já ganhou um rádio portátil que tem a faixa estendida. E vai, portanto, né, receber aqui da Bandeirantes o rádio portátil. Guilherme Santos tomou cartão amarelo. O árbitro parou o jogo para marcar uma falta lá pela direita. Guilherme Santos não gostou muito não, né? Ficou vociferando ali no tete a tete, cuspindo na cara do árbitro, hein, Lupi? Deu até para entender um pouco do diálogo entre os dois. Guilherme Santos disse: foi a minha primeira, mas foi com muita força. Cartão amarelo para o camisa meia dúzia, Guilherme Santos da Ponte Preta. E você lembra da sua primeira, hein, Lupi? Ah, Batista, como se fosse ontem. Placar de 0-0, bola levantada no campo de ataque para Pedro Júnior. Ele está fazendo a sua estreia com a camisa da Macaca. Pegou o Covid, ficou isolado, afastado e hoje está aparecendo no time Ponte Pretano, mas o Novo Horizontino tem a posse de bola. Danielzinho domina, rolando para Heverson, lateral se manda, vem por dentro pela meia, passa pela marcação, abriu no fundo para Léo Tocantins, meteu o pé canhoto, cruzou na área, Guilherme Santos chega de cabeça para afastar, tira a bola sobre o Confessinho, tocou para Niltinho, dominou, tem a marcação próxima do corpo dele do Barba, recuou para Norberto, levanta, vem para a bola Luca, tocando para Guilherme Santos pela esquerda, ele faz o passe por dentro no corredor para Pedro Júnior, dominou, passou pela meia canhota, abriu na lateral para Guilherme Santos, recolheu, dominou, preparou o cruzamento, demorou, todo mundo marcado, preferiu toque por dentro, vem para Leonaldi, para Matheus Jesus,
Ciro toca pela meia, lançou na lateral, se manda, vem por dentro. E escapou Pedro Júnior, dominou, penetrou, driblou o goleiro, vai fazer, tocou, entrou, Luca, bateu, é gol! Gol! Na marca de 21 minutos passados, primeiro tempo, numa jogada espetacular, uma triangulação na entrada da área, Matheus Jesus dominou e rolou, Pedro Júnior partiu pela esquerda, foi pro fundo e fez o cruzamento na pequena área, Luca chegou tocando de pé direito, encostou o pé, jogou a bola no fundo do gol do Novo Horizontino. Ela bateu lá dentro, me fez. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Uma jogada com autoridade técnica, com personalidade, toques sutis até o toque final para balançar a rede. Luca balançou a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Zamada Ponte Preta, Luca, 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 camisa 9. Do jogo no majestoso, Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. A criação da jogada torna o gol da Ponte um verdadeiro golaço. A bola passou por Matheus Jesus, fez sim pelo Pedro Júnior e o Luca que empurrou a bola para a rede. Mas o detalhe fica para o toque nojento, o toque maroto do camisa 10 do Matheus Jesus para o Pedro Júnior, que limpou a marcação, driblou o goleiro Giovani e tocou para o Luca, que só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Luca marca o seu segundo gol com a camisa da Macaca, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, gol de gente grande, hein, Tigrão? Com mas é importante você ter mais atacante, né? Você viu que o Pedro Júnior não tinha participado ainda. E ele evoluiu com a bola e destruiu. Tudo bem que tocou e saiu no vazio. Vai lá, vai lá. Domina, vem Léo Tocantins, o Novo Horizontino, levantamento na área. A bola fica viva no toque da zaga, subiu para pegar Igor Vinhas, ficou com ela, caiu com ela, dominada, seguindo o Tigrão. Então é o seguinte, o toque do Matheus Jesus foi muito bonito, mas você viu que o Pedro Júnior toca no Matheus Jesus e se projeta à frente. Faz o 1-2. Recebe na frente, dribla o goleiro e toca pro gol. A bola provavelmente ia entrar, mas pelo sim, pelo não, o Lucas sozinho, num primeiro momento com a impressão de impedimento, mas ele vem de trás da linha da bola. Ele era o último homem, já à frente do último zagueiro, mas atrás da linha da bola, portanto, gol absolutamente legal, mas muito boa a evolução do Pedro Júnior. Um jogador que a Ponte não teve nas duas primeiras partidas. E vai ele. E vem a Ponte, fez sim, cruzou na área para Pedro Júnior, chegou batendo, a bola desviada, vai embora. Para fora pela linha de fundo, lançamento de Fabrício lá de trás. Meteu a bola para Fecinha, ele partiu no fundo e cruzou para trás para o Pedro Júnior,
Tive a impressão que ele deu ali uma balançada no corpo, a bola bateu num pé no outro, mas ela passou, foi embora por cima do gol pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Eu tive a sensação que o Pedro Júnior ele não imaginava que a bola fosse passar pelo defensor do Novo Horizontino. Quando a bola passou, ele se atrapalhou todo, mas mesmo assim ganhou um escanteio para a Macaca. Fecim, camisa 20 na bola. Fecim cobrou o escanteio para Macaca, levantou na área para Lucas, subiu lá atrás, chega para tirar Valber. A bola sobrou com Cláudio Silva, ele puxa o contra-golpe, tenta levar, foi atropelado, falta nele Fábio Sanches. Chegou cometendo a falta, o árbitro não faz sinal de que vai puxar o cartão, não. Puxou sim. Puxou o cartão amarelo para Fábio Sanches. E ele concorda com o cartão amarelo. Fábio Sanches até cumprimenta o árbitro. E é o segundo cartão amarelo para jogadores da Ponte Preta no jogo. Fábio Sanches e também Guilherme Santos. O Batista. Pois não. Quem foi que cruzou essa bola aí, Batistão, para o Pedro Júnior? Quem cruzou? Sim. Quem? A jogada foi o seguinte, depois desse ataque eu concluo. Heverson domina o time do Novo Horizontino, cruzou para trás, baixa o pé direito, bateu da entrada da área. A bola subiu, saiu, foi embora em tiro de meta para Macaca bater. Então é o seguinte, a jogada na entrada da área, estou pegando o lance final. Matheus Jesus fez um passe rasgando a defesa do Novo Horizontino para o Pedro Júnior. Não é isso que ele perguntou, não. É o lance do o Fabrício lançou o Fecim que cruzou para o Pedro Júnior. O lance que o Pedro Júnior tá falando do lance do gol ou esse último lance? Ah, esse foi o Fecim. Fabrício lançou lá de trás para o Fecim e aí o Fecim fez o cruzamento para o Pedro Júnior. Me desculpa, achei que era o gol que você estava perguntando do gol, hein, Edu? Não, foi isso aí. Esse gol perdido pelo Júnior foi o zagueiro que salvou, né? O zagueiro salvou, tá anotado aqui. Vamos lá, defesa do jogo. Eu não narrei aqui, né, com o defesa do jogo, porque o Pedro Júnior se atrapalhou, uma barbaridade, né? Aí o zagueiro jogou o corpo contra a bola, mas não acredito que ela entraria, porque não pegou, o Pedro Júnior não pegou o chute, né? Ele foi pegar com uma perna, a bola bateu num pé, bateu no outro pé, e acabou depois o zagueiro jogando o corpo contra a bola e ela passou, saiu pela linha de fundo. Corbena Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Domina Danielzinho para o Novo Horizontino, passou na tabela pela marcação, entrou na área. Bateu, chegou Fábio Santos, tirou a bola, voltou Léo Tocantins, bateu, vai embora. Desviada, a bola vai na rede, mas pelo lado de fora. Batida do Léo Tocantins. Foi embora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para o Novo Horizontino bater. Graças ao Igor Vinhas, que fez a defesa depois do chute do Léo Tocantins, que vem para o escanteio. Levantou Léo Tocantins na área, subiu Bruno Aguiar, meteu a testa na bola, foi embora para fora pela linha de fundo. Aliás, o Valber, a bola passou por cima do gol pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. E a tentativa do cabeceio ali quando desaba o Norberto. Norberto está no chão depois de um choque ali dentro da grande área. O jogo está parado. O Igor Vinha salvou a Ponte Preta. A bola tinha a direção do gol antes do escanteio no chute do Léo Tocantins. Ele reclamou bastante com o posicionamento e a liberdade que teve o camisa 11 de mandar a bola para o gol. Gleger Zorzin, falando aqui do gol da Macaca, com muita qualidade, toques, entrada da área até o lance final. O toque final do Luca, mas todos os jogadores que participaram com muita qualidade, hein, Gleger? Também acho, Batista, a bola metida do Matheus Jesus, impressionante, né? A visão de jogo, coloca o Pedro Júnior em condições até de tentar tirar do goleiro. O Pedro Júnior inteligentemente dribla o Giovani e põe ali pro Luca só empurrar para dentro. Você vê que de todos os jogos, né, chegaram 2 bolas no Luca, né? E o Luca botou as 2 na rede. Por isso que a gente vem cobrando essa presença de ataque do time da Ponte, que melhorou sem dúvida. A Ponte tem que estar muito atenta. O time do Novo Horizontino é perigoso, ter alguns ajustes defensivos. Mas eu gostei, lance maravilhoso. Agora, Batistão, aproveita aí, manda um abraço lá para a Americana. O pessoal tá acompanhando a Bandeirantes. Lá tá o Eric, o Diego
e a Juliana. E falaram que o melhor gol do Brasil é de Carlos Batista. Opa! Muito obrigado, Eric, Diego e Juliana. Em Americana, curtindo o som da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado aí, grande cidade, linda cidade de Americana. E você, Edu, que gosta de marcar tudo, o zagueiro que tirou aquela bola que você falou foi o Valber, tá bom? Valber, né? Valber. Tá aqui. Obrigado, Batistão. A bola bateu no Valber e saiu pela linha de fundo. Os donos da bola de segunda a sexta, 12h30 na tela da Band. Futebol da região, matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e muito debate com o time de comentaristas da Band. Participe das enquetes pelo WhatsApp. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31,5. Passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, estádio Moisés Lucarelli, gol de Lucas, segundo dele na competição. Primeiro contra Inter de Limeiros, 2 no Majestoso. Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. Olha, a família Marinheiro lá em Jaguariúna nos acompanhando, muito obrigado. Alô, Sargento Carleto, nosso muito obrigado. Furlan de Vinhedo, Edu, mais um ano só de sofrimento. Olha, é o seguinte, lá na Rua Uruguaiana, o pessoal da Barbearia Sociedade da Navalha, nosso muito obrigado, viu, pelo carinho, um grande abraço a todos vocês aí. Ó, o Flamengo tá 0-0, hein? Flamengo e Boa Vista 0-0, Paulistão, Santo André e São Bernardo, primeiro tempo 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cartão para quem? O 11 do Novo Horizontino, o Léo Tocantins. Chegou atrasado, atingiu as pernas do Luca e pinta o primeiro cartão amarelo para o Novo Horizontino, 11, Léo Tocantins. Léo Tocantins, portanto, amarelado. Norberto, agora há pouco ali, parecia que estava se sentindo mal. Kevin está de sobreaviso. Foi para o aquecimento, mas parece que está tudo bem com o Norberto. Não deu sinais, né, de que realmente vai ser necessário a substituição. Não é contusão, apenas um mal-estar do lateral direito do time da Macaca. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 33:40, placar de 1-0. O time da Ponte está vencendo. Depois desse ataque, Pedro Júnior domina a bola pela ponta direita. Jefferson chega, dá o bote, tira, vai para a linha lateral. E arremesso pela direita para o time da Macaca bater. Vem para a bola Norberto para fazer a reposição. Autorizado. Vai usar a força do braço ou não? Prefere o toque mais curto para Luca. De calcanhar para Norberto. Dominou no fundo. Preparou a passagem no meio de dois. Fecha a porta. A bola escapa. Vai embora para fora, para a linha lateral. Em arremesso é pela direita. E o próprio Norberto vem para a bola. Está autorizado. Repõe no campo de jogo. No fundo do campo para Niltinho. Fez a parede. Dominou. Passou pela marcação. Vai para o solo. Reclamou da falta. O árbitro não marcou. Acho que foi falta, hein, Lupe? Acho que não, Batista. E vem Douglas Baggio, domina no campo, tentando a passagem no campo de defesa, Matheus Jesus. Deu o bote, ficou no solo. Escapa Valber, ele domina, dá um toque de perna direita na lateral para Lucas Mendes. Preparou o cruzamento de perna direita. Atravessou da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra. Para Léo Tocantins, entregou para Barba, para Léo Tocantins, bateu para o gol. Faz a defesa Igor Vinhas. Bola molhada, escorregadia, chute de longe. Perna esquerda, sempre é perigo. Catou firme, sem rebote, Igor Vinhas Lupi. Aí o torcedor da Ponte Preta, quando o Léo Tocantins mandou a bola, já colocou a mão na cabeça, começou a orar, mas graças a Deus deu certo. A bola quicou no gramado e ficou nos braços do Igor Vinhas. Vamos lá, Tigrão, falando aí da Macaca, vence, convence ou não, hein, Tigrão? A Ponte se estabilizou. Fez 15 minutos tenebrosos
Depois se assentou em campo, criou uma única jogada competente, aliás, duas. Poderia estar vencendo por 2-0. Mas o jogo ainda é muito equilibrado, o Novo Horizontino é muito organizado. E me chama a atenção hoje a mobilidade muito acima do Matheus Jesus. Para mim, até agora, o melhor jogador em campo. Detalhe. Detalhe no ar. Posso fazer uma pergunta pro Valdemir? Faça. Ô, Valdemir. Diga lá. Depois você pode contar a história do Heverson, se teve aquele problema também lá no cartório? Prometo pro intervalo. Obrigado. Corbela Tintas, a parceiro do Pintura. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Detalhe. Detalhe no ar. Acho que não vai ter mais condições o Norberto, porque o Kevin já conversa com o Gilson Kleina, lateral direito da Macaca, prontinho para entrar no jogo. Placar de 1-0, gol de Luca. Vem lá atrás, Léo Tocantins roubou pro time do Tigre, domina soltando na lateral pela direita para Lucas Mendes. Ele trabalha pela meia, placar de 1-0, tá perdendo. Ganhou apenas 1 ponto, 3 partidas realizadas. O Novo Horizontino, uma foi antecipada, né, da 5ª rodada contra o Palmeiras e ganhou apenas 1 ponto. Domina, tentando a passagem, Danielzinho abriu na ponta para Heverson. Ele tentou a passagem em cima de Fábio Sanches. Tira o zagueiro da Macaca, a bola vai para a linha lateral. Arremesso já cobrado, Barba recolheu para o time do Novo Horizontino, para Danielzinho. Na lateral para Heverson, volta a bola pela meia esquerda no campo de ataque para Barba. Ele prefere o recuo, toca lá atrás para Bruno Aguiar, dali para Valber. Ele trabalha na perna direita, vem ultrapassando a linha da metade do campo, subindo ao ataque pela meia direita, lançou Matheus Jesus, chegou no bote certeiro, preciso, marcação perdigueira para tomar, rolou atrás e o Fabrício mandou para fora para a linha lateral. Tá caído, o Norberto realmente não tem condições de continuar, hein? Dá a impressão não tem que é um mais problema jeito, tá estomacal. caído. Dá a impressão. Ou é pressão. Estava mancando, talvez uma queda de pressão. Estava mancando, né? Mas ele dá a pinta de que é um mal-estar, viu, Glênio? Depois nós vamos ficar sabendo. É, pode ser. É que eu tive a impressão de que ele estava mancando. Inclusive no lance em que ele estava sendo atendido, ele tenta retornar ao gramado e vem mancando ali junto com o doutor, né? Vamos ver. Tomara que não seja nada de grave. Às vezes o estômago faz mancar. Tá certo. E o Kevin com uma proteção no cotovelo esquerdo, até porque ele teve esse problema durante a pré-temporada e foi relatado pelo técnico Gilson Kleina. O Kevin, camisa 25, faz a sua estreia na temporada 2022. Primeira partida do Kevin, camisa número 25, na vaga do Norberto, camisa 2, está fora do jogo. O estômago realmente pode fazer o cara mancar, né? Porque sabe como é que é uma dor intensa, o cara não caminha com tranquilidade. E aí, Gleger, o que muda? Sai Norberto, saiu, portanto, com algum problema, queda de pressão, estomacal, alguma coisa assim. Entra Kevin no seu lugar. Eu espero ver um Kevin numa boa fase, né, Batista? A gente sabe que o Kevin oscila demais, né? Tomara que ele entre ligado na partida, porque o jogo é difícil, o jogo duro. Só lembrando que o Tocantins joga aqui pelo seu lado, então ele tem que estar muito atento. As jogadas de perigo do Novo Horizontino até o momento foram aqui para o lado esquerdo de ataque. Então tomara que ele entre ligado na partida. Em característica, para mim, não muda nada. Se manda Léo Tocantins, já vem lá pela ponta canhota, dominando atrás para Barba, dá um toquinho na perna direita, vem Niltinho, tirou, afastou, tá bem no jogo Niltinho, rolando, entregando para Luca, o autor do gol da Macaca, 1-0, passa pela marcação, ultrapassa, vai para o campo de ataque, vai para o solo. Caiu, reclamou de uma falta, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater. A falta bem pertinho ali do banco de reservas do técnico Gilson Kleina, a falta do Barba em cima do Luca, camisa número 9. E o Tigrão tem detalhe. O detalhe é o seguinte, dia 2/2 de 2022 e o primeiro a ser sacado é o número 2.
Bola aberta lá pela esquerda para Guilherme Santos. Vem de cabeça Lucas Mendes. Afasta para o time do Novo Horizontino. Domina lá atrás, Léo Baiano, bate, ele perto à direita, passe completamente errado. O Fecim pegou para o time da Macaca, entregando para Matheus Jesus, abrindo na lateral para Guilherme Santos. Para Matheus Jesus, para Guilherme Santos, ele recua, chama Fabrício. Domina metendo o jogo para Fábio Sanches na frente para Kevin. Ele vem por dentro para fazer passe pela direita para Luca. Abriu na ponta, Niltinho dominou pela lateral da grande área. Passe errado. Muito equivocado. Chega Léo Tocantins. Afasta, levantando no campo de ataque para Douglas Baixo. Chega bem a marcação. Fábio Sanches tira, levanta no campo de ataque para ninguém. Ninguém da Macaca. Sai Giovani lá atrás para dominar. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, majestoso, Ponte Preta, 1 gol de Luca, Novo Horizontino 0, Edu. Olha, o Flamengo faz 1-0, hein? Flamengo 1, Boa Vista 0, gol do Galo Mineiro, lá em Uberlândia no Triângulo. Agora Uberlândia 0, Atlético 2 e continua Santo André 0, São Bernardo 0, 21h35, Corinthians e Santos. Bandeirantes AM 1170, a potência do rádio também em FM 85.7 em faixa estendida. Para Ribeirão Preto, AM 1270 em todos os aplicativos e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina, vem para o jogo o time da Macaca. Luca dá um tapa na bola, lançou para a corrida de Niltinho, não conseguiu chegar. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Novo Horizontino. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha de soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga também no Instagram, @CortagBrasil. Detalhe no ar. Jogadores do banco de reservas da Ponte Preta já começaram o trabalho de aquecimento. Domina Danielzinho, o time do Novo Horizontino vai para o campo de ataque pela meia canhota, tenta o passe por dentro. Soltando, lançando para Léo Tocantins, para Heverson na ponta, volta para o Tocantins. Ele recebe a marcação de Matheus Jesus, recua para Barba. Barba domina, de perto da canhota, por elevação, na frente para Heverson. Chega Kevin para afastar, tirando e tocando para Luca, que está na recomposição. A bola sobrou com Léo Tocantins, é falta nele. Falta, entrada da área, meia e esquerda, falta para o Tigre cobrar. E a falta foi do Luca, que acabou escorregando no lance. Ficou livre de marcação, jogador do Novo Horizontino, e o Luca teve que fazer a falta. Em um local perigoso do gramado, vai vir bola na área da Ponte Preta. Lado esquerdo está o próprio 11, Léo Tocantins, que dá ali na cobrança. Falta perigosa para o Tigre. Mas aí quem fez a bobagem... 13,5. Primeiro tempo, 1-0, gol de Luca. A Macaca vai ganhando o jogo, a primeira vitória no Majestoso. Agora tem falta perigosa. Falta para a equipe do Novo Horizontino cobrar. Vem para a bola, vai tomando posição, vai se projetando o time do Novo Horizontino na área. Autorizado, Danielzinho, pé direito, levantou na área, Matheus Jesus. É grandalhão, chegou, meteu a cabeça na bola. Os dreads chacoalhando e levantando água ao ar. Mandou a bola para fora pela linha de fundo. É escanteio para o Novo Horizontino bater. Quando sobe a placa dos acréscimos, teremos mais 3 no primeiro tempo. Quarto escanteio para o Novo Horizontino. Danielzinho meteu o pé direito, levantou na área. Chega lá atrás, tira, afasta. Fábio Sanches, a bola sobrou com o Niltinho. Ele dá um pontapé de perna direita lá na frente. Barba era o último homem. Chegou para pegar, pega e recua, chama Giovani lá atrás, ele sai dominando. Tem coisa que é legal, hein?
Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. 2/2/2022, a primeira vez. E tem oferecimento? Depois desse ataque, Léo Tocantins tentou levar. Matheus Jesus faz uma grande partida. Deu bote, tomou, mas escorregou, entregou de graça. Léo Tocantins dominou, rolou por dentro, vem pra bola. Léo Bahia no pé direito, bateu. Fabrício, a bola tocou nele, saiu lá atrás, Igor Vinhas. Primeiro com os pés e depois pega em definitivo. Jogo aberto para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse Supermercado Taquaral. .com.br. Depois desse ataque eu continuo. Vem embora o time Ponte Pretano aberto lá pela beirada do campo. Niltinho dominando para Kevin. Ele mata a opção de ataque, recua para o zagueiro. Domina Fabrício, levanta no campo de ataque pela esquerda para Fecim. Matou no peito, escapou de forma espetacular. Em cima da marcação, levou para o fundo. Cruzou na área, chega para tirar. Afasta, tira, Valber, a bola foi embora para a linha de fundo, faltou um atacante. Ali na entrada, era pequena área, o zagueiro tirou, é escanteio. Escanteio para Macaca bater. Bela jogada do Fecim, que dominou a bola driblando dois jogadores do Novo Horizontino. Fez o cruzamento, só que o Luca estava na marca do pênalti. A bola passou dentro da pequena área e o jogador do Novo Horizontino, sem saber de brincadeira, mandou a bola pela linha de fundo. É o terceiro escanteio da Ponte Preta no jogo. Lucas Mendes está caído e o árbitro vai para lá, né? A integridade física do jogador é mais importante. Foi numa jogada, aquela jogada com o Fecim. Fecim, a bola subiu, ele matou no peito e aí acabou se contundindo sozinho. O lateral direito, Lucas Mendes, do Novo Horizontino. Jogo aberto aqui na Bandeirantes. Também para Rocha Autopeças há 29 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. E o time na bola. Niltinho vai para a bola para fazer a cobrança de escanteio. Zagueirada da Macaca na área. Partiu Niltinho, pé canhoto, levantou no primeiro pau. A bola desviada. Chegou o Valber para tirar, sobrou reboteada. Kevin domina para Niltinho. Dominou na beirada do campo, levantou, bola cruzada, veio para a área. Dominou, a bola passou por Pedro Júnior. Passe errado lá dentro da área, voltou pela esquerda, Matheus Jesus. Levantou na ponta direita para Niltinho. Niltinho dominou, parou na frente do zagueiro. Ameaçou o cruzamento, a bola veio na área. Cruzamento de Leonardo, bateu na defesa, a bola voltou. Kevin de pé direito, bateu para a área. Chega Giovani. Chega, pega firme, sem rebote e apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina o primeiro tempo. O árbitro faz o sinal da cruz e agradece aos deuses pela boa partida feita até aqui. O árbitro do jogo termina a primeira etapa. 1 para Ponte Preta, gol de Lucas, 0 para o Novo Horizontino. Vem aí o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mas, meu grande amigo Batista, deixa com a gente aqui. Batista diz que 70% dos gols saem de bola parada. Eu digo que 70% das jogadas de fundo resultam em gol. É a jogada mais eficaz do futebol. Final 5636, não colocou nominho, mas o nosso muito obrigado. Ô, Lupi. Sim. Faz o seguinte. Faço. Como não pode mais ouvir o jogador aí, então faz o seguinte, a escalação, a Ponte joga como, hein, Lupi? A Ponte joga com o Igor Vinhas no gol, começou com o Norberto, mas teve que ser substituído, sentiu um mal-estar. E entrou Kevin, 25. Na zaga, 27, Fábio Sanches, 4, Fabrício e meia dúzia, Guilherme Santos, que já tem cartão amarelo, assim como o Fábio Sanches. No meio-campo, 5, Leonaldi, 10, Matheus Jesus e 20, Fecim. No ataque, 11, Pedro Júnior, 17, Niltinho e 9, Luca.
o autor do gol da Ponte Preta, Edu. Olha, de novidade no banco, o Thiago Lopes, né, aquele zagueiro da base, é isso? Isso, é o primeiro jogo que ele é relacionado, teve um probleminha durante a pré-temporada, ano passado ele teve um problema até sério no joelho, voltou a ter esse problema na pré-temporada e por isso apenas na terceira rodada foi relacionado para a partida. Que fim deu Dedé? Dedé está no departamento médico, a Ponte não se manifestou a respeito da gravidade da lesão e o tempo que ele vai ficar no DM, mas está fora do jogo, problema muscular, Edu. Matheus Jesus veio da base do Flamengo para a base da Ponte, depois saiu, o Matheus Jesus estava no elenco da Ponte, vice-campeão 2017, do Paulista, né? Ele saiu antes. Ele saiu antes. Isso. Então, mas ó, bom, hoje ele estava no Náutico. Sim. Mas ele pertence a quem? Corinthians. Pertence ao Corinthians. Tá bom. E fazendo a estreia, quem que tá estreando hoje? Pedro Júnior, camisa 11, foi quem deu a assistência. Aliás, uma bola muito bem metida do Matheus Jesus para o Pedro Júnior. O estreante da noite driblou Giovani e rolou para o Luca mandar para o fundo da rede, Edu. Quem que chegou? Ribamar, é isso? Isso, tem até um funk dele, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa música que é sensacional. Ribamar, atacante, 24 anos, é o último, pode ser o último reforço da Ponte. Eu explico. São 26 vagas que o regulamento da Federação Paulista permite. A Ponte já tem 23, só que faltam 2 atletas. O Thales para ser inscrito e também o João Pedro. Chegou o Ribamar, então já esgota aí as inscrições da Ponte Preta para a primeira fase do Campeonato Paulista. Se a Macaca passar para as quartas de final, aí ela pode realizar até 4 trocas, Edu. Bom intervalo, Lupe. Valeu. Vamos lá, seu Zorzinho, é o seguinte, 1-0 Ponte, bela jogada, Matheus Jesus, fazendo a tabela, enfiando para Pedro Júnior dribla o goleiro, e o Lucas só confirma o gol, se entra ou não, ele confirmou 1-0, e depois o próprio Pedro Júnior perdeu um gol incrível, né, a 4 minutos depois. Vamos lá, o que você achou aí? A pergunta é, quantos volantes a Ponte tem hoje? E quem é que tá armando o time, hein, Zorzinho? Sim, bom, primeiro dizer que eu estou morrendo de saudade de você, Edu. Também. Hoje eu estou aqui em home office, né? Então. Mas aquelas nossos bate-papos, aqueles solfejos. Então. Né? Ter você ao meu lado com essa baita experiência, com essa baita categoria. Tô com saudade de ti, viu, Edu? Eu também, cara. Mas eu fiquei contente que você tá assim, né? Mas tá com mais folga e tal. Deu um ganho, né? Deu um ganho. Que legal. Que legal. Que legal. Edu, veja bem, hoje a Ponte joga com 2 volantes, né? Um volante de marcação e a gente percebe que ele está bem seguro ali, é um jogador que gosta de sair, é um jogador que gosta de aparecer à frente ao ataque, mas ele está um pouco mais preso hoje, até pela característica da plataforma, que é o Leonaldi. É um jogador que vem ali na contenção, segura, e ele libera o Matheus Jesus para chegar um pouco mais, né, para encostar nos homens de frente, ao lado do Fecim, que é o homem da articulação. O Fecim não tem essa característica, né, de armação, de ser um armador, de vir pegar a bola. O Fecim é aquele homem do último instante, né, da última bola para chegar e definir. Mas eu gosto do jeito que a Ponte está jogando o primeiro tempo. A gente percebe, claro, que uma solidez com algumas ressalvas, mas o sistema defensivo da Ponte das últimas partidas melhorou. A gente percebe o Fábio Sanches mais ligado, o Fabrício já um pouco mais atento, se posicionando melhor, né? Só teve aquele lance que nós falávamos aqui que o Fábio Sanches, ele sai da linha. E zagueiro não pode sair da linha. Você jogando da forma com que joga a Ponte, o zagueiro não sai. Transfere para o setor e fica no seu posicionamento. Você sai da linha, acaba gerando espaço ali nas costas e você vai ter problema. Então acho que foi apenas esse erro que tem que ser corrigido pelo Kleina, né, para que não aconteça novamente no segundo tempo. Mas eu gostei do primeiro tempo da Ponte, apesar de achar que começou mal o jogo, né, meio desligada, meio desorganizada, mas aí ajustou, colocou a bola no chão, que é muito importante, né, evoluindo algumas jogadas. Você vê que a presença do Pedro Júnior, que é o homem que flutua ali entre os zagueiros, que tenta um pivô, que tenta uma jogada. Olha a diferença ofensiva desse time da Ponte para as últimas 2 partidas, que não tinha um jogador como Pedro Júnior. Então olha a diferença. Por quê? Porque você consegue liberar um pouco mais o Luca, até para que ele possa vir aqui buscar essa bola, né? Nós percebemos o Luca vindo aqui, pegando essa bola, partindo para cima. Teve um lance ali pro lado direito ali de ataque, que ele inclusive ele poderia ter evoluído, mas aí foi calçado e teve a falta para a Ponte. Eu gosto da participação do Niltinho também. Um detalhe importante, né? O Niltinho está aqui pro lado direito, o Luca pro lado esquerdo, e a gente vê a alternância dos dois. Ora, o Luca vem para cá,
desce aqui pro lado direito, o Niltinho, eles têm essa troca para confundir a marcação. Então essa movimentação, essa mobilidade que está tendo os homens de frente, tem confundindo aí a zaga do Novo Horizontino, e isso é importante. É claro que precisa melhorar, é claro que precisa voltar ainda melhor para o segundo tempo. O Gilson tem que estar muito atento para que esse time não recue demais, para que não dê a bola para o Novo Horizontino, e aí o desgaste é maior. Então continua com esse jogo. Matheus Jesus é um cara que pisa na bola, que tem essa cadência, né, nessa transição meio de campo ataque, então precisa ter isso, ficar com a bola realmente, e nos momentos em que o Lucas vem buscar essa bola, joga a bola nele, porque é um jogador experiente, sabe segurar, o próprio Pedro Júnior também, saindo ali para ter esse desafogo, de segurar a bola, esperar o time sair e você criar alternativas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, são pequenos ajustes, porém a concentração tem que ser redobrada. A concentração para esse segundo tempo tem que ser melhor, porque teve um lance ou outro ali que o Novo Horizontino chegou, eu até acho que chegando com perigo, lembrando que o Tocantins é bom jogador, tá ali do lado do Kevin, que acabou de entrar, então tem que estar atento, né? O Norberto acabou sentindo ali, mas defensivamente ele vinha fechando o espaço ali, né? Claro que em alguns momentos com uma certa dificuldade, porém pela qualidade também do adversário. Mas o Kevin entrou agora, precisa estar um pouco atento. Então, aquela atenção, aquela palavra de, olha, o cara tá ali, tá flutuando, atenção, encosta nele, não deixa evoluir. Então, acho que precisa disso. Ajustezinhos para que a Ponte consiga a primeira vitória. Já deu um passo importantíssimo, que é sair na frente. Agora, eu quero lembrar a última partida, hein? Saiu na frente também, tomou a virada. Por quê? Porque descuidou, porque desorganizou. Então, essa é a atenção que tem que ter esse time da Ponte, que tem tudo, né, Edu? Para sair aí do Majestoso com uma vitória. Já já você vai ouvir novamente o gol da Ponte, gol do Luca, lá no gol da Fepasa. E depois o comentário ainda do mestre Tigrão aqui, intervalo. Ponte 1, Novo Horizontino 0. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Para Matheus Jesus, ele toca pela meia, lançou na lateral, se manda, vem por dentro, escapou, Pedro Júnior dominou, penetrou, driblou, o goleiro vai fazer, tocou, entrou, Luca, bateu, é gol! 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 Na marca de 21 minutos passados, primeiro tempo, numa jogada espetacular, uma triangulação na entrada da área, Matheus Jesus dominou e rolou, Pedro Júnior partiu pela esquerda, foi pro fundo e fez o cruzamento na pequena área, Luca chegou tocando de pé direito, encostou o pé, jogou a bola no fundo do gol do Novo Horizontino.
ela bateu lá dentro, me fez chuar. A torcida vibra, da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Uma jogada com autoridade técnica, com personalidade, toques sutis até o toque final para balançar a rede. Luca balançou a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Amada Ponte Preta, Luca, camisa 9, do jogo no majestoso. Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. A criação da jogada torna o gol da Ponte um verdadeiro golaço. A bola passou por Matheus Jesus, fez sim, pelo Pedro Júnior e o Luca que empurrou a bola para a rede. Mas o detalhe fica para o toque nojento, o toque maroto do camisa 10 do Matheus Jesus para o Pedro Júnior, que limpou a marcação, driblou o goleiro Giovani e tocou para o Luca, que só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Luca marca o seu segundo gol com a camisa da Macaca, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão. Oi, Edu. A Ponte começou instável, começou distante, dispersa, muito separada em campo. O Novo Horizontino tomou as iniciativas e até 15 minutos foi melhor. Depois a Ponte agrupou, respirou fundo, acertou as linhas. O Leonaldi, que estava sendo o primeiro volante e estava saindo errado toda hora com o passe, ajustou e a Ponte criou 3 ótimas situações, algo acima do que vinha fazendo até agora. Portanto, disparadamente o melhor tempo de jogo da Macaca no campeonato até agora nesses 3 primeiros jogos. Claro que ainda é muito cedo para se falar alguma coisa, mas dos 3 jogos a melhor produção e o melhor resultado, porque contra a Inter a Ponte tomou um empate ainda no primeiro tempo, conseguiu virar ganhando de 1-0 e muito próxima, pressionando de fazer o segundo gol. A entrada do Pedro Júnior foi muito boa, ele atrai a marcação, o Luca aparece um pouco mais. Até a metade do primeiro tempo, a Ponte estava pensa pelo lado direito, porque estavam por ali o Fecim e também o Niltinho. Depois o Fecim passou a se posicionar mais do lado esquerdo e se constituiu, para mim, ao lado do Matheus Jesus, nos 2 principais destaques individuais da Ponte. Reafirmo, no primeiro tempo, os 2 melhores da Ponte, Fecim, grande jogo, e Matheus Jesus gastando a bola, e fica agora aquela preocupação. O time tem garrafa vazia para vender, tem abacaxi para suportar um ritmo pelo menos razoável de um time que está melhor preparado fisicamente, que começou a treinar antes? Essa é a pergunta e a preocupação que fica no ar quando o Léo Condé já mexe em 2 posições já para início de segundo tempo. Eu gostei, acho que a Ponte, com a entrada do Pedro Júnior, conseguiu ter um melhor manejo de bola no ataque e evoluiu perto e em comparação com as outras 2 partidas iniciais. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração.
Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! Etapa final, cobrança de falta, levantamento na área, subiu Igor Vinhas, lá atrás pega e sai jogando pela esquerda, Guilherme Santos levanta, toque errado, joga para fora, para a linha lateral, alterações do Novo Horizontino, Antônio Lupi. Foi embora o camisa de número 2, Lucas Mendes com a 2 está fora, 13, Lucas Ramon está no jogo. E o camisa número 7, o Cléo Silva, também ficou no vestiário. Entrou camisa de número 18, Michel Douglas. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Falta para Macaca, Fabrício cobra, recuando para Fábio Sanches, dominando o campo de defesa pela meia direita, vem para Kevin, pisa na bola, arruma de um lado para o outro, vem Michel Douglas, fica lá na frente marcando a saída de bola da Macaca, recua para Igor Vinhas na fogueira, quase perdeu para o Michel Douglas, para Kevin, ele domina no campo defensivo, sai jogando lá atrás a Macaca, 1-0, tá vencendo o jogo, Kevin saiu da lateral, veio por dentro, grande passe para Pedro Júnior, dominou, entrou na área, vai pro fundo, tentou o cruzamento, opa! Foi pro solo, reclamou de um pênalti, o árbitro não marcou, Antônio Lupi. Mas o lance vai ser analisado pelo VAR. Pedro Júnior, depois de um bolão do Kevin, ele recebe um leve toque na perna esquerda. Não sei se o suficiente para ser marcado o pênalti, mas o lance está em revisão. Lance em revisão, Gleger, para você, achou que foi pênalti aí no jogador da Macaca? Batista, eu senti um toque ali, mas eu acho que até pela disputa da bola, não daria o pênalti. E para você, Tigrão, achou que foi falta, ou seja, pênalti no Pedro Júnior? Visou a bola e acertou o Pedro Júnior. Para mim, pênalti. Bem, o árbitro está neste momento esperando a revisão da arbitragem do VAR, né? O árbitro de vídeo, para ver se dá o pênalti ou não. Corbera Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a Coral Proteção, sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Vai pro vídeo. O árbitro vai pro vídeo, vai pro monitor. Vai ver o monitor que está ali à margem do campo. Vamos ver aqui se tem uma imagem diferente daquela imagem que as emissoras de televisão oficiais, detentoras dos direitos, têm. Ele vai dar o pênalti. Vai dar o pênalti. Vai dar o pênalti. Porque ele não toca na bola. Valber, né? Ele não toca na bola. A bola, ela segue uma trajetória sem ninguém encostar na bola. Vai dar o pênalti. Vai dar o pênalti. Perna esquerda do zagueiro Valber no pé do Pedro Júnior. Pênalti claríssimo. O Batista. Oi, pois não, Gleger? Não, eu só queria agora, por essa imagem aí, dá pra realmente ver o toque. Quero voltar atrás no que eu disse. Olha aí, ó. Tem a imagem, ele é tocado. Eu achei que seria uma disputa de bola, mas tem o toque por baixo ali, ó. Pra mim, pênalti. E os caras ficam gastando uma grana violenta com esse VAR, né? 50 mil reais. Só chamar o Tigrão, pô. O Tigrão antes... Olha lá! Com o auxílio do VAR, apita o árbitro e marca pênalti. Penalidade máxima para Ponte Preta. Valber com o pé esquerdo calçou na área o Pedro Júnior. É pênalti para Macaca bater. Jogada linda, bola do Kevin para o Pedro Júnior, que foi em direção à linha de fundo, foi tocado na perna esquerda. Com o auxílio do árbitro de vídeo, a Macaca pode marcar o segundo gol no majestoso Luca na bola. Luca vai para a bola para fazer a cobrança do pênalti para Ponte Preta. 4 minutos 5 agora marcando o cronômetro da Bandeirantes. Luca não sai da área. Fica ali dentro da área, arma a perna direita para a batida, um sentimento de confiança toma conta do seu corpo.
corpo, autorizado Luca, partiu, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 5 minutos passados, primeiro tempo, Luca com imensa tranquilidade, partiu com calma, trotou dentro da grande área e bateu de pé da direita, mandou no canto baixo o esquerdo de Giovani, que foi pra lá, pulou, mas não conseguiu pegar. A bola bateu no fundo do gol do Novo Horizontino e fez chuar. Luca, o artilheiro, o quarto gol no Campeonato Paulista 2022. Faz a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Luca mandou a bola no fundo do gol. Luca, 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 Luca. Luca, camisa 9. Ele, o autor do gol. Luca na rede. Mobilização de pensamento, gol. Uma reação de sentimento e percepções no estádio Moisés Lucarelli. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. És amada, Ponte Preta. Ponte Preta na rede para fazer a festa. Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O Luca caminhou com muita calma para a cobrança do pênalti, só que na hora que chutou foi com raiva, com força, sem chances para o Giovani, que até que acertou o canto esquerdo, mas não o suficiente para evitar o segundo gol da Macaca. Luca marca o terceiro gol dele na temporada, o segundo dele no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0. Grande abraço pro Alencar André Davi, diretor pedagógico do Liceu Campinas. Ponte Pretano da pele até o osso, tá curtindo o som da Bandeirantes. Cartão para quem? Matheus Jesus, camisa 10. Chegou no carrinho forte em cima do Barba. E ao cartão amarelo para o camisa 10 da Ponte, ao terceiro para jogadores da Ponte no jogo. Falta para o Novo Horizontino bater pela esquerda. A Ponte marca cedo no segundo tempo. Isso é muito bom. Aliás, é escanteio. Lá pela esquerda, escanteio para o Tigre. Vem para a bola para fazer a cobrança. Está autorizado. Parte o Novo Horizontino. Levantamento. Bola cruzada na área. Chega lá atrás. Fabrício afasta. A bola continua viva na entrada da grande área. Luca curtindo uma de zagueiro. Tira de cabeça a bola sobre o Combarba. Ele domina entregando lá pela esquerda no campo de ataque. Vem para a bola. É Léo Tocantins. Tentou o cruzamento. Salta Igor Vinhas e fica com ela em definitivo nos braços. Um abraço para o Leandro Boles, mandou aqui uma foto do rádio do carro. Está ouvindo o FM 85.7 em Piracicaba. Ouvindo o CB e toda a equipe aqui em Piracicaba, som local e potente. Oh, que legal, hein? Leandro Boles, um dos maiores narradores esportivos do rádio do Brasil. Vem embora, escapa a Ponte, Niltinho, rolou, partiu, Guilherme Santos para Niltinho, furou! Batida de perna canhota, furou o Niltinho, o pé dele voou lá na arquibancada, hein, Lupi? O Niltinho, ele até consegue construir boas jogadas, mas na hora de fazer o gol, ele não consegue. Uma bela jogada pelo lado esquerdo na hora da finalização. Furou o camisa número 17 da Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passado o segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2022. Moisés Lucarelli, 2 gols de Luca. Luca marcou 2 vezes, Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0, Edu. Olha, Santo André e São Bernardo, segundo tempo 0-0, 21h35, Corinthians e Santos. E o gol do Flamengo, o Flamengo vence 1-0 Boa Vista, sabe quem marcou? O Marinho, fazendo a sua estreia do Santos para o Mengão. Olha aqui o Adriano de Socorro ouvindo, adora as narrações do Batista. Obrigado, Adriano. Alô, Socorro! Bandeirantes. E para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dá um like aí para nós. Seja seguidor da nossa página. É legal demais, hein? A Rádio Bandeirantes está com uma promoção para que o torcedor possa comentar os jogos durante todo o Campeonato Paulista. Um da Ponte, um do Guarani, outro da Ponte Preta, já começando nesse final de semana. Já temos os ganhadores da promoção da próxima rodada e eles ganham um rádio portátil já com a faixa estendida. Lucas Ramon, lá vem o Novo Horizontino, cruzou na área, chegou lá atrás, tira Fabrício, a bola caiu, rebote, Ana Valber tentou dominar, Pedro Júnior é liso, escapou no meio de 3, passou dentro do círculo central, não passou pelo Barba. O Barba deu nele. Deu por baixo, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater. Mas não foi com a barba, e sim com o pé direito. Ele acabou atingindo as pernas do Pedro Júnior, que foi para o solo, falta já cobrada. E o Tigrão, uma vez, inventou de deixar barba. Ficou parecendo aquele cantor Kenny Rogers. Vem lá atrás, dominando o Fabrício, bate, ele perna esquerda, levanta no campo de ataque. A bola para Fecim, enfiou para Luca, tentou a arrancada na área, opa! É falta nele! Vai tomar cartão amarelo pro capitão Bruno Aguiar. Tomou cartão só na porrada para parar o Luca. O Luca está demais. O Luca está querendo. O Luca quer ser o protagonista do espetáculo, Antônio Lupi. Ele estava partindo para cima do camisa número 4, Bruno Aguiar, que levantou o braço com o cotovelo, atingiu o rosto do Luca. Bem posicionado, Thiago Duarte Peixoto marcou a falta a favor da Ponte Preta e é perigosa. E pintou cartão amarelo para o 4, Bruno Aguiar, pela falta em cima do camisa 9 da Macaca. Ele está ali, próximo à bola, e é um dos candidatos, o Luca, para fazer a cobrança. 13 minutos passados, etapa final, placar de 2-0. 2 gols do Luca, um com bola rolando, outro de pênalti, bola parada. Ele bateu muito bem o pênalti. Veio para a bola para fazer a cobrança, vai tomando posição. O time da Macaca pode pintar agora o terceiro. Se pintar o terceiro, a Ponte mata o jogo com 13 minutos. Falta, momento de grande expectativa. Barreira guardecendo a parte frontal do goleiro Giovani. Fabrício nas proximidades da bola, também ali o Luca. Claro que é o Luca, é quem vai bater. Ele toma posição, grande expectativa. Autorizado o Luca. O meu coração está pedindo gol. Fabrício para Luca, pé direito, bateu, vai embora. Jogada ensaiada, Fabrício rolou, tirando da barreira, Luca bateu uma paulada, a bola passou lambendo o poste, triscou o poste, foi embora para fora pela linha de fundo, ia ser um golaço, a bola passou tirando tinta, só não tirou a tinta porque o poste, a trave do estádio Moisés Lucarelli foi pintada com tintas coral, comprada na Corbela, mas passou lambendo, foi embora, tiro de meta para o Novo Horizontino bater. A falta com o selo Gilson Kleina, jogada que já tinha desde o ano passado, só que na época era Rafael Santos e Felipe Albuquerque. Passamos para 2022 e a mesma jogada, só que dessa vez Fabrício e Luca. O camisa 9 da Ponte Preta chutou forte, a bola tirou tinta, passou perto, levou perigo para o gol do Giovani, que vai para a cobrança do tiro de meta. Vem para a bola para fazer a cobrança lá atrás do campo de defesa. Macaca com o Fabrício, é falta. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
2:30, passado o segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, estádio Moisés Lucarelli, 2 gols de Luca, Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0. Continua Santo André e São Bernardo 0-0 e lá no Campeonato Mineiro, o Atlético, que é treinado pelo Roger, atacante da Ponte, revelado pela Ponte, e empata o jogo, hein? Tá bom, 1-0 Pouso Alegre, agora o gol do Atlético, 1-1. O Atlético que é de São João del Rei. E o Sidney, da Chácara Primavera, quer saber, você falou da barba do Tigrão, que um dia ele deixou, quer saber se um dia você também deixou a barba, hein, Batistão? Eu não deixei barba porque não a tenho. Eu sou desprovido de pelos, no máximo um leve cavanhaque, mas já usei bigode. Teve uma época lá em Araraquara, falei, vou deixar o bigode para ver como é que é. Deixei bigode. Meu pai usou bigode, então queria ficar igual meu pai, mas ficou um negócio realmente horroroso, né? Porque não era um bigode espesso, era um bigode ralo. O circo dos horrores. Eu sou descendente de indígenas, né? A minha avó, por parte de mãe, ela veio para a civilização, foi pegar laço. Ela veio para a civilização exatamente numa maneira que não tinha outro jeito, né? Estava lá enfurnada na mata, então trouxeram ela para a civilização. Era o chamado índio selvagem. Domina, vem para a bola tentando a passagem no campo de ataque. Recolhe Léo Tocantins, está jogando mais por dentro agora. Abriu na lateral para Heverson. Ele puxou no bico esquerdo na grande área para Léo Tocantins. Bateu, isolou. Mandou muito mal por cima. Quase mandou a bola para fora do estádio. E você tiro de falou meta para Macaca bater. E o 9 vai entrar na equipe do Novo Horizonte. Na verdade, o 9 vai sair. O Douglas Baggio está indo embora para a entrada do número 14, que é o Bruno Silva. Bruno Silva com a 14 está no jogo. E o Marcinho também já está pronto para entrar. Marcinho, camisa 10, aquele mesmo, o ex-Sampaio, o ex-Cruzeiro. E eu já informo quem sai. Não, saiu 5, Barba, entrou o 14. Saiu 5, Barba, entrou o 14 e saiu o 9. Douglas Baggio e entrou o 20, Marcinho. As alterações no time do Novo Horizontino, Léo Condé vai mexendo no time, está perdendo o jogo, placar de 2-0. É a quarta partida do Novo Horizontino, ganhou apenas 1 ponto até aqui. Vem para a bola, domina pela direita, o Novo Horizontino, Marcinho rolou lá pela direita, o cruzamento na área. Bruno Silva girou em cima da marcação, voltou no Marcinho, levantou na área, tentou o cruzamento, Bruno Silva, a bola passa por toda a extensão da área. E lá do outro lado vai para fora, para a linha lateral. É arremesso para Macaca. Pois não, Tigrão, fala aí, fala que eu te escuto. Não, você falou que eu fiquei parecendo quem quando eu tinha barba? Kenny Rogers. Ah, bom. Entendi, Kenny Bodes. Não, o bode ficava parecendo, aliás, não era um bode, era um pequeno cabrito, né? Porque eu sou baixinho quando eu resolvi usar um cavanhaque. Então, fiquei parecendo um cavanhaque ralo, fiquei parecendo um pequeno cabrito. Cabritinho. O lateral esquerdo aí, o Heverson. A história dele é que o pai ficou muito feliz quando ele nasceu, o primeiro filho, e tomou todas e foi lá registrá-lo. E aí o cartorário lá perguntava, como é que vai chamar o garoto? Everson. Como? Herberton. Fala de novo. Ô, meu filho, estou muito feliz. Everson. Saiu o rap. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil.
Gleger Zorzin falando do jogo e que falta cobrou o Luca. Tá motivado o Luca, hein? Tá realmente... Tá motivado o camisa 9 da Macaca, hein, Gleger? Tá bem no jogo, né, Batista? Que batida linda na bola. A bola fez uma curva, foi saindo ali. Se vai no gol, tchau, né? 3-0. Mas o vale ressaltar, né, Batista, a presença do Pedro Júnior. Isso sim fez com que o futebol do Luca aparecesse e criando as oportunidades. É um jogador que tem o desencaixe de marcação, é um jogador que evolui as jogadas, o próprio Niltinho também. Ou seja, aparentemente, tá? Aparentemente o Gilson descobre aí um trio de ataque que vem dando resultado. E vem dominando o time do Novo Horizontino. Bruno Silva rolou atrás, Marcinho, pé direito, bateu pro gol, pega Igor Vinhas. Batida seca, um tiro rasante. Igor Vinhas estava ligado, pegou e não soltou o Antônio Lupi. Marcinho é abusado, a gente já conhece ele do Sampaio, do Cruzeiro, recebeu livre de marcação, um chute que foi tirando fogo da grama, né? E acabou nos braços do Igor Vinhas. E o Luca tá com uma proteção no braço esquerdo, saiu sentindo, mas não quer sair não. Colocou uma proteção e por isso voltou para o jogo, camisa 9, autor dos 2 gols. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21, quase 22, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, no velho e aconchegante estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta está vencendo o jogo, 2 gols de Luca. Ponte 2, Novo Horizontino 0. Olha, na Série A2, hoje à tarde, Juventus 1, 15 de Piracicaba 0. Paulistão, segundo tempo, Santo André 0, São Bernardo 0, 21h35 tem Corinthians e Santos. E diz aqui o Avelar de Hortolândia: Edu, a Ponte hoje vai ganhar e calar a boca dos corneteiros. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 971021493. Saiu jogando errado o Igor Vinhas, dominou Léo Tocantins, entrada na área, pé canhoto, bateu pro gol, a bola vai embora. Desviou no Leonaldo, escanteio para o Novo Horizontino cobrar. Escanteio lá pela ponta direita. O time do Novo Horizontino vem para fazer o erguimento de bola na marca de 23 minutos. Novo Horizontino quer fazer um gol de qualquer maneira antes da metade do segundo tempo. Já estamos na metade do segundo tempo. A Ponte se segura. Escanteio, bola levantada na área. Toque de cabeça, Bruno Silva vai embora para fora. Tiro de meta para Macaca bater. Cabeceio muito fraco do jogador da equipe do Novo Horizontino, Bruno Silva. A bola subiu e saiu pela linha de fundo sem susto para o Igor Vinha, que foi o responsável pela origem. A origem do escanteio. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Você que está no YouTube, grande abraço. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like para nós. Seja seguidor da página da Rádio Bandeirantes. Bola na frente, Pedro Júnior para Fecinho. O árbitro parou, marcou impedimento no ataque da Macaca. Vai sair jogando lá atrás o Novo Horizontino. Subiu para a Série B. Vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. 4 times. Ponte e Guarani, que já estavam e continuam na Série B. Ituano, que foi o campeão da Série C, a Band transmitiu todos os jogos do Ituano na Série B e também do Novo Horizontino. Mirassol ficou, né, pelo meio do caminho. O Botafogo também não conseguiu acesso, mas 2 do estado de São Paulo conseguiram acesso e vão disputar a Série B nesta temporada. Domina Danielzinho. O Horizontino tenta a passagem com Heverson lá pelo lado esquerdo. Placar de 2-0, tá perdendo o time do Novo Horizontino. É a 4ª partida do Tigre. Léo Baiano soltou lá pela ponta direita. Vem pra bola Lucas Ramon, domina. Outra vez rolou por dentro, vem pra Léo Tocantins, tentou a penetração. Árbitro parou, marcou falta do Guilherme Santos. A falta na beirada do campo.
A falta para o Novo Horizontino bater. E a falta que marcou foi o assistente de número 1, Alex Alexandrino. Na frente dele, bem próximo ao lance, pegou a falta do Guilherme Santos, que tem que tomar cuidado, porque tem cartão amarelo. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo muito fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Bola parada, falta, Marcinho, pé direito, levantou na área, bola passa pela marcação, Bruno Silva furou de cabeça. A bola sobrou lá pela direita, vai sair jogando Kevin no campo de defesa, rolando para Luca. Ele estava lá atrás ajudando a defesa, jogando com uma proteção na munheca esquerda. Abrindo para Matheus Jesus na lateral do campo, ele recua, chamando o Fábio Sanches dali para Fabrício. Fabrício entregando de perto a canhota para Leonaldi dentro do círculo central, ele estufa o peito, tentou ingressar no campo de ataque, chega a marcação do Léo Baiano, é obrigado a recuar. Fábio Sanches toca abrindo pela direita para Kevin, para Matheus Jesus, pisou em cima da risca da metade do campo, levanta, lá na frente vem Lucas Ramon de cabeça, afasta, Jesus tocando para Leonaldi, virando pela meia direita para Luca, puxa o contra-golpe, abriu para Niltinho, dominou pela ponta, vem por dentro agora, com o corpo, protegeu, tentou escapar, reclamou da falta, a bola bateu, Matheus Jesus tocou na defesa, voltou, Matheus Jesus dominou com a canhota, levantou na entrada na área, tira lá atrás, afasta Bruno Aguiar, a bola volta, Leonaldi, domina dentro do círculo central para Guilherme Santos, outra vez para Leonaldi, ele recua na metade da zaga, vem pela meia direita, campo de defesa, domina Fábio Sanches para Kevin, pela direita, levantou para ninguém da Macaca, fácil lá atrás, vai sair jogando o time do Novo Horizontino. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27,5 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022. Estádio Moisés Lucarelli, depois desse ataque do Novo Horizontino, já eu sigo com o giro do placar. Bruno Silva domina, marcação do Kevin, bola levantada para Marcinho, ele domina para o Novo Horizontino, recua, vem para Danielzinho, ele carrega, abriu lá pelo lado esquerdo do campo de ataque, Heverson para Bruno Silva, levantou na área. Fabrício chega tirando, a bola vai embora. De cabeça mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Tigre bater. É o sexto escanteio do Novo Horizontino, quando a ponte vai mexer. 10-8, tá saindo o Matheus Jesus e tá entrando o Wesley na Ponte Preta. O Wesley com a 8 dá no jogo e o 18, que é o Luiz Fernando, também já tá pronto para entrar. Luiz Fernando, que fez a sua estreia como titular no jogo passado, acho que vai esperar um pouquinho a cobrança do escanteio. Batistão, vai você. Escanteio para o Novo Horizontino, 28 minutos passados. Daqui a pouco eu sigo com o giro do placar. Lá pelo lado esquerdo vai tomar posição para fazer o erguimento da bola o time do Novo Horizontino. Arcinho vai para a bola para fazer o cruzamento. O Niltinho saiu. Luiz Fernando. Entrou Luiz Fernando, camisa número 18, autorizado. Vem pra bola, partiu o Tigre, levantamento, bola na área, chega bem lá atrás, afasta Luiz Fernando, tira, reboteada, a bola sobrou com Heverson, ele domina, soltando o jogo lá pelo setor esquerdo, o Tocantins bateu pro gol, vai embora, passou à direita de Igor Vinhas, que só olhou, tiro de meta pra Macaca bater. Agora um pouco mais de calma para confirmar as duas alterações da Ponte Preta, o Wesley com a 8 na vaga do Matheus Jesus com a 10, e o Luiz Fernando com a 18 na vaga do Niltinho, camisa 17, que foi embora. Igor Vinhas está caído, o jogo está parado. E aí, Gleger, Igor Vinhas está dando uma de miguezão ou realmente aconteceu algum problema aí com o arqueiro da Macaca? Tá dando aquele migué, né, Batista? 2-0, né? Até a gente percebe que o Novo Horizontino tenta crescer no jogo. Dá aquela esfriada, né? Tá certo o Igor Vinhas, tem que ser assim mesmo. Dá uma esfriadinha no jogo, dá uma organizada ali, tá certo. Zorzinho acho que não faria isso não. Será, Tigrão? Só precisa tomar cuidado, né? E contar com a benevolência do árbitro da partida, porque senão pode tomar aí um cartão de graça, né? Papagaio que acompanha João de Barro, achando que vai virar pedreiro, no máximo vira servente de pedreiro.
Zorzinho era charado abelha do São Bento, de tanta cera que fazia. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Eu já emendo aqui o giro do placar com a marca de 30 minutos. Vamos girar o placar. 2 gols do Luca, 1 de pênalti. Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Segundo tempo de Santo André 0, São Bernardo 0. Santos, ele vai jogar, né? Vai jogar contra o Corinthians, 21h35 lá na Neoquímica Arena. Então, situação do grupo da Ponte. A Ponte, nesse momento, primeira com 4. Em segundo, Red Bull Bragantino com 3. Vai jogar. Em terceiro, Santo André vai empatando, tem 2. Em quarto, Santos com 1 vai jogar. O Bragantino joga amanhã, 21h30. Bragança recebe o São Paulo. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 FM 85.7 em faixa estendida para a região de Campinas. E para Ribeirão Preto, AM 1270. E você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cobrança de arremesso lateral, Novo Horizontino, bola na área. Chegou Fábio Sanches para afastar. Completa Leonaldi, tira e o árbitro para marcar uma falta. Luca está caído. Luca está apanhando lá atrás, mais do que tapete em dia de limpeza. É falta para Macaca bater Antônio Lupi. A falta foi do camisa número 11, Léo Tocantins. Tentou cabecear a bola, acabou cabeceando a nuca do Luca. Rimou. Rimou, que legal, hein? Realmente sensacional. Obrigado. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. E daqui a pouco tem jogo aberto com Edu Pinheiro, aqui na Bandeirantes. Cobrança de arremesso lateral. A Ponte vem com Guilherme Santos. O homem é forte, hein? Muito forte. Lançamento para Luca, ele domina bem, soltando para Fecim. Entrou na área, dominou, tentou levar Luiz Fernando. Foi absorvido pela marcação, tragado pela marcação do Tigre e ele cometeu a falta. Falta para o Novo Horizontino. Os donos da bola de segunda a sexta, às 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e debate. Participe das enquetes pelo WhatsApp, legal demais ter a sua participação. Esse jogo mesmo, né? Os gols, a origem. Amanhã, 12h30 na tela da Band. Bombando na pesquisa do Ibope. Bola parada lá pela esquerda. Falta para o Novo Horizontino bater. Falta do Leonaldi, camisa número 5 da Ponte Preta. Fez ali a sola, colocou a sola da chuteira no pé do camisa número 14, Bruno Silva. Falta pela esquerda, bola perigosa, vem bola na área da Macaca. Vem embora, bola na área da Macaca, é perigo. Marcação em linha dos zagueiros Ponte Pretanos lá dentro da grande área. A falta pela esquerda vai tomar posição Léo Tocantins. São 2 homens na composição da barreira. Marcinho, pé direito, bateu pro gol, Igor Vinhas. Pega firme, 2 posicionados para a batida. Marcinho enfiou o pé. Ele pega bem na bola e Igor Vinhas saiu para defender. Ficou com ela em definitivo, Antônio Lupi. Boa defesa do goleiro da Macaca, chute forte do Marcinho. Ainda bem que ela não desviou no Kevin, que se atirou na bola do meio do caminho, porque se desvia, poderia complicar em muito a situação do goleiro da Macaca. Domina a bola o time da Ponte, placar de 2-0, Leonaldi. Entregando para Wesley pela esquerda, ele domina, gira de um lado para o outro e recua para Fábio Sanches. Zagueiro tocando para Kevin, vem para Leonaldi, levanta a bola na ponta canhota, Heverson. Afasta, a bola escapa, vai para a linha lateral em arremesso para Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, etapa final.
conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, no velho e aconchegante majestoso, com chuva. Nesta quarta-feira à noite, 2 gols do Luca. Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0. Um abraço lá para Santa Rita do Passa Quatro, é o Riva Belelê. Aquele abraço, Riva. Segundo gol do Mengão, Pedro Marinho fez o primeiro, Pedro faz o segundo, Flamengo 2, Boa Vista 0. Mais um gol do Galo. Agora Uberlândia 0, Atlético Mineiro 3 e 21h35, Corinthians e Santos. Mexeu. Vai! Danielzinho no Novo Horizontino foi embora, entrou o 22, William Lepo. O William Lepo com a 22 está no jogo. É ele que está com a bola, o William Lepo. Ele domina, toca, bola aberta pela ponta direita, Lucas Ramon tentou a passagem pelo Luiz Fernando, conseguiu, cruzou na área. Num perde, ganha, tira a defesa da Macaca. Afastou o Fabrício, a bola caiu pela direita. Vem Fecinho, domina. Parou, recuou, tocou lá atrás para Fábio Sanches, dali para Fabrício. E o gramado, hein, Lupe, suportou bem o jogo hoje, em nenhuma poça d'água. Suportou bem, Batista, mas a chuva que caiu no sábado, né, no confronto contra a Inter de Limeira, foi uma chuva muito forte, uma chuva muito pesada. Hoje uma chuva mais leve, vem Macaca. Vem Macaca, Pedro, dominou Pedro Júnior, tocando para Luiz Fernando, balança o corpo pela lateral da grande área, vai embora, ele reclamou sem razão, né? Ele veio caminhando pela lateral da grande área, ameaçou uma finta, não teve competência para isso. E aí deu uma de miguezão, né? Ele foi lá e tal, falou, vai que o árbitro dá. Tentou simular uma falta na lateral da grande área. Você sabe que hoje eu sou noivo, né? Sou noivo, vou casar no final do ano, mas já tive a minha vida de solteiro. Sim. E o glorioso Luiz Fernando lembra muito a minha irmã mais nova, sabe por quê? A gente ia na quermesse, aí eu tava lá dando aqueles olhares e ela chegava para atrapalhar. A Ponte até consegue, mas chega no Luiz Fernando, ele atrapalha tudo. Ele atrapalha, né? Você ficava soltando aqueles olhares cobiçosos nas prendas. Só aqui, ó. Deus do céu. Eu frequentei muita quermesse na minha juventude. Domina pela direita, Lucas Ramon, Novo Horizontino, desce, lançamento para o William Lepo. Ele tentou entrar na área. Cinturão de marcação realmente muito forte, funcional e sustentável da Macaca. Vai segurando a penetração do Novo Horizontino. Marcinho domina agora pela esquerda no campo de ataque para Bruno Silva. Voltou no Marcinho. Meteu o pé direito, levantou de uma extremidade a outra, da esquerda para a direita. E Lucas Ramon não conseguiu dominar. O passe também foi um tijolo de 8 furos que veio lá do outro lado. Ele tentou até esticar a perna, mas a bola foi para a linha lateral. Em arremesso para Macaca bater. Daqui a pouco 2 mexidas na Ponte Preta. Vem Pedrinho, camisa número 21 e também mais uma estreia. Léo Santos, zagueiro que veio do Corinthians, conversa com Gilson Kleina. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Tem variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. O William Lepo, ele domina, gira em cima da marcação, entregando para Léo Baiano, vem atrás no círculo central para Heverson, para Marcinho pela meia canhota, entregou no fundo do campo pela esquerda, vai para lá, Bruno Silva, parou na frente do Kevin, Kevin fica olhando, olho nos olhos, conseguiu levar, bateu cruzado, a bola escapa, vai fora. Grita com a linha de zaga, Fabrício, ele tirou, a bola saiu, escanteio para o Novo Horizontino. 7º escanteio do Novo Horizontino no jogo e o camisa número 4, Fabrício, elogiou bastante o Fábio Sanches, que do jeito que a bola veio, mandou para a linha de fundo, tem escanteio, Tigre. Tigre vem para a bola com o Marcinho para fazer a cobrança de escanteio. Vai tomar a posição lá pela esquerda para fazer o erguimento de bola. Alteração na Macaca. Pedrinho, camisa número 21, na vaga do Fecim, camisa 20. Fecim tá fora, 21, Pedrinho tá no jogo. E o 9, Luca com a 9 tá indo embora. Entra o 14, Léo Santos, zagueiro.
Léo Santos e Pedrinho estão fazendo a estreia no Campeonato Paulista. Escanteio. Vem para a bola para fazer a cobrança, cumprimentado, fez sim, fez mais uma boa partida, não marcou hoje, mas fez uma boa partida. Marcinho levantou no primeiro pau, desvio de cabeça, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Desvio de cabeça do Michel Douglas. Que coisa incrível, hein? Desde quando entrou no jogo, Michel Douglas é a primeira vez que ele aparece nessa cabeçada torta e para fora. É tiro de meta para Macaca bater. Aparece reclamando, pediu um toque ali do Léo Santos, que estava com ele na bola. Afirma que foi empurrado, mas o árbitro nem tchum. Tiro de meta para o Igor Vinhas. Corbela Tintas, a parceiro do Pintura. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, 2-0. A Ponte já pode comemorar a primeira vitória no Paulista 22 em Tigrão. De forma nenhuma. O time totalmente deformado agora pelo desgaste físico daqueles que foram sacados. Tem que continuar com a mesma concentração. A atenção, não pode piscar. O jogo deve ir até em torno de 50 minutos. Tem muito jogo pela frente, olha aí. A Ponte começa a perder bolas bestas, né? Então não dá para comemorar ainda não. Não dá não, tem que ficar assim. Pedrinho dominou, enfiou a bola na área, Pedro Júnior, pé direito, bateu, defendeu, Giovani. A bola pela direita, Pedrinho levantou a cabeça e enfiou um passe mágico para o Pedro Júnior. Ele entrou na área e soltou a perna em cima do goleiro. O goleiro também foi bem e fez a defesa. Giovani salva o time do Novo Horizontino de tomar o terceiro gol, Antônio Lupi. Que bola do Pedrinho, rasgou a defesa do Novo Horizontino. E vem na bola, dominou, partiu, vem Pedro Júnior, pé canhoto, bateu, espalma Giovani. Leonaldi entrou na área, pé canhoto e bateu para fazer o gol. Voou! Giovani impediu o terceiro gol. Mandou para fora pela linha de fundo. Um chute de canhota do Leonaldi. Escanteio. Escanteio para Macaca bater. É o sexto escanteio da Ponte Preta com a pontinha dos dedos. O Giovani evitou o gol do Leonaldi. É o camisa número 8, Wesley na bola. O Wesley cobrou o escanteio, levantou na área para Pedro Júnior no segundo pau. Ele deixa a bola passar, ela veio muito alta, vai na lateral. Domina recuando, vem chamando pela meia direita para o time da Macaca. Outra vez se postar no ataque. O Wesley dominou, rolou para Luiz Fernando, voltou pela meia esquerda. O Wesley trabalhou na perna direita. Preferiu o recuo, começa tudo de novo lá com Kevin. Ele erra o passe, mas depois recupera a posse de bola. Se redimiu no próprio lance. E agora outro erro de passe. Vem Michel Douglas para Marcinho, dominou. Pé canhoto, cruzou na área. Léo Tocantins de peito ajeitou. William Lepo bateu, a bola explodiu na defesa. Voltou Marcinho, dominou. Serpenteou em cima do Kevin, cruzou na área. Chega Fabrício para afastar. Tirando lá atrás a defesa do time da Macaca, mandou para fora, para a linha lateral. A pressão vai ser intensa. O veneno vai ser forte do time do Novo Horizontino em cima da Macaca nessa reta final. A placa ainda não subiu. Se segura a Macaca. Domina pela direita, vem para a bola Lucas Ramon. Tentou levar Luiz Fernando na recomposição. A bola vai para a linha lateral. É arremesso favorável. O time do Novo Horizontino tem pressa, cobra. Dominando pela direita, Léo Tocantins para William Lepo. Ele trabalha na perna direita, rola lá atrás, mas quase em cima da risca, na metade do campo para Valber. Dali para Bruno Aguiar. Ele dominou na perna direita e entregou para William Lepo. Ele se manda, vai para o campo de ataque. A Ponte recuada neste momento, 2-0. Tocou para Léo Baiano, para William Lepo, voltou para Léo Baiano. Marcação com o cinturão de marcação funcionando na entrada na área. Marcinho domina, levanta lá pela esquerda, se manda o time do Novo Horizontino. 5 minutos a mais do jogo. Levantamento, a bola cruzada na área para William Lepo. A bola voltou, Michel Douglas cometeu a falta.
Falta no Léo Santos, está caído, é falta nele, Antônio Lupi. Mais 5 minutos, vamos a 50 e eu aproveito para informar público e renda no Moisés Lucarelli. Público total, 1.613 torcedores. Público total, 1.613. Renda, R$27.580. Gleger Zorzin, mais 5 minutos. A torcida já pode comemorar a vitória 2-0 em Gleger. Apesar do Novo Horizontino se jogar à frente, a gente percebe que sem organização, né? E a Ponte, com a entrada do Léo aí, fortalece um pouco mais, principalmente ali na cabeça da área. Então eu acredito sim, acredito na vitória da Macaca. Acho que o torcedor já pode comemorar. São 2-0, né? E a Ponte controla o jogo. O Novo Horizontino chega, mas nós vimos aí nos últimos lances quem teve chance de ampliar o placar foi a Macaca. Então, 3 pontos no balaio. 3 pontos no balaio, falou Gleger, 2-0, 2 gols de Luca, que já saiu do jogo. Domina no campo de ataque, vem Wesley pela esquerda, perdeu a bola, mas tem a vigilância lá pela esquerda do Guilherme Santos. Ele tocou para fora, para a linha lateral, é arremesso para o time do Novo Horizontino. Saída do Luca foi por cansaço, né, Lupe? Não foi contusão, né? Ele estava com uma proteção no braço, mas ele voltou para o decorrer do segundo tempo. Acredito que foi mais cansaço, sim. O Gilson Kleina acabou tirando o Luca. Nas 2 últimas partidas, vou só confirmar, ele jogou os 90 minutos. Então agora ele resolveu dar um descanso para o camisa 9. E tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Sim. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você, muita economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora, o melhor preço do Brasil. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Jogo parado, Pedro Júnior amarelado. Tomou amarelo Pedro Júnior numa dividida ali com o Bruno Aguiar. Levantou Podia ter sido expulso, hein? Levantou demais o braço, correu risco ali o camisa número 11, cartão amarelo para ele. Cotovelada, fez uma grande partida, participação ativa no primeiro gol, sofreu o pênalti pro segundo. Agora tem que tomar cuidado, ter mais equilíbrio, né? Mas olha o Novo Horizontino aí. E vem o time do Novo Horizontino, 48, Bruno Silva levou para o fundo, cruzou para trás, mas com muita força. Usou demais a força da perna. A bola para a linha lateral é arremesso. Tem um refresco aí para Macaca. É arremesso lateral, a Ponte não tem pressa alguma para fazer a cobrança. A sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Esse gol não é legal para a Ponte, gol do Santo André no finalzinho, gol de Júnior Todinho, hein? Júnior Todinho marca Santo André 1, São Bernardo 0, Santo André no saldo ultrapassa a Ponte. Santo André em primeiro com 4, a Ponte segundo com 4, em terceiro Bragantino com 3 vai jogar, em quarto o Santos com 1, o Peixe vai jogar. Tonina vem para o jogo, Heverson, Novo Horizontino escapa pela meia esquerda, lançando para Léo Baiano pela meia direita. Ele carrega no plano intermediário, lá na frente no campo de ataque. Tentou levar pela direita. Bola aberta, chegou Guilherme Santos, tirou em arremesso lateral. Lucas Ramon, autorizado, cobra, vem para o jogo, domina Léo Baiano, bate, ele perto da direita, levanta a bola cruzada, Kevin. Ele deu uma esticada para trás do corpo para deixar a bola passar. Ela bateu na chuteira dele e saiu. Escanteio para o Novo Horizontino bater. É infelicidade do Kevin. Marcinho na bola. Marcinho levantou a bola cruzada. Pedro Júnior chega de cabeça, tira. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Novo Horizontino bater. Ajudando ali no sistema defensivo, o Pedro Júnior mandou a bola pela linha de fundo.
Deixa eu contar aqui, são 10 escanteios para o Novo Horizontino, esse é o 10º escanteio para o Tigre. Partiu, Marcinho, pé direito, levantou, cruzado, Igor Vinhas. Bola fechada, quase gol olímpico, não fosse a intervenção precisa do Igor Vinhas. No contragolpe domina o time da Macaca. Vem na bola, Pedrinho rolou para Pedro Júnior, ele imaginou que o Wesley passaria pela esquerda, o Wesley não passou, apita o árbitro. Agora sim, torcida da Macaca pode vibrar, pode comemorar. 3 pontos na sacola. A primeira vitória da Ponte Preta no Paulistão 2022. 2 gols do Luca. 1 de bola parada, 1 de pênalti. 2 para Macaca, 0 para o Novo Horizontino. Termina a partida no estádio Moisés Lucarelli. Que jogo fez o Pedro Júnior? Fez a primeira, fez a jogada no primeiro gol e sofreu o pênalti com o auxílio do VAR. E o Luca marcou os 2 gols. Placar de 2-0. A Macaca sai vitoriosa do Majestoso. E vem aí, jogo aberto com o Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Bom, meus amigos, então Ponte 2-0, primeira vitória 2022, 2 gols aí do Luca. Olha, público total 1.613, renda 27.580. Qual é o próximo jogo da Ponte, hein, Lupe? Próximo jogo da Ponte, sábado. Jogo com horário meio alternativo. 11 horas da manhã, lá no ABC Paulista, contra o São Bernardo, no 1º de maio. São Bernardo tem aquele menino lá, olha, e perdeu, hein? O São Bernardo perdeu o jogo no finalzinho, gol do Santo André, gol do Júnior Todinho, ex-Guarani, Santo André 1, São Bernardo 0. Clássico. É clássico. É metal esfregando metal, é o clássico do grande ABC. Então, a Ponte estava vencendo, estava em primeiro, mas esse gol do Santo André complicou, terminou lá 1-0 o Santo André. Então, o Santo André tem 4 pontos, tem uma vitória, saldo 0. Ponte em segundo, 4 pontos e o saldo de -1. Por isso que o Santo André é o primeiro colocado nesse momento, só que Bragantino e Santos vão jogar. O Bragantino joga amanhã em casa com o São Paulo, o Santos daqui a pouco vai pegar o Corinthians na Neoquímica Arena, né? É isso aí. Bom, de novo a Ponte jogou de branco, hein, Lupe? Uniforme número 3, né? Comemoração aí aos 121 anos da Macaca. Camisa branca com a letra do hino ali em cinza. E o que o Batista acabou falando durante a jornada, né? Não tem a faixa nas costas, o que facilita para a gente ver o número do atleta diferente do uniforme número 1 da Ponte Preta. É o terceiro jogo, se não me engano, né, Edu? Que a Ponte joga com esse uniforme. Foi assim contra o Palmeiras, contra a Inter. E agora, não, foi contra a Inter e contra o Novo Horizontino. No primeiro jogo foi o número 1. Pô, mas a cara do Bruno Aguiar, vou falar pra você, hein? Parece que o cara tá caçando sapo à noite, rapaz. Aqui, você viu só? Arregalando os olhos aí, o Bruno Aguiar. Bom, é o seguinte, só mais uma pergunta. Essa semana você tava falando salários da Ponte, pagar uma parte... O mês de janeiro já foi pago. Como é que tá a grana na Ponte, hein, Lupe? Foi feito o seguinte acordo com os funcionários. 13º foi parcelado e a diretoria pagou o que estava em aberto da diretoria passada. O mês de novembro e o mês de dezembro. E a diretoria atual já pagou os salários dos atletas, que era para ser feito no 5º dia útil do mês de fevereiro. Então, o mês de janeiro já está pago. Então, a única pendência, que se a gente pode falar assim, é o 13º que foi parcelado e aí a diretoria vai pagar mensalmente o 13º dos funcionários e jogadores. Bom, já é alguma coisa, né? Pelo menos eles dão a coletiva, né, o Lupe? Se dá a coletiva porque foi pago, né? Esse é o capoeiro da Macaca. Eles divulgaram em nota, né? Através de nota oficial que foi publicada no grupo da imprensa. Deixa eu ver se a rapaziada gostou aqui da Ponte. Deixa eu ver aqui mais. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493.
Deixa eu ver. Bom, é só uma gozação aqui. Comentário não tem. Pessoal, manda pra gente aqui. Você gostou da vitória da Ponte? 2-0 sobre o Novo Horizontino. Vamos lá, Tigrão. Começo com você, o Luca. Fez 1-0 a 21 do primeiro tempo. Jogada entre Matheus Jesus e o Pedro Júnior. Aliás, Pedro Júnior que driblou o goleiro, entregou pro Luca. E o segundo gol, Pedro Júnior sofre pênalti. Cobrado por Lucas, 6 do segundo tempo. O VAR foi consultado, o juizão confirmou o pênalti e fez 2-0, né? É isso aí. O que você achou, hein, Tigrão? Olha, foi o melhor resultado e a melhor apresentação da Ponte na competição. Claramente a entrada do Pedro Júnior deu outro contorno tático ao time, deu outra força ofensiva, né? O time da Ponte chegou muito, ele participou dos 2 gols. Não é um jogador eminentemente técnico, mas ele briga o tempo todo, é muito forte fisicamente, tem velocidade, toca na frente. Sabe quem que ele me lembra? O estilão assim de pegar a bola e dar uma baixada de cabeça e partir para cima? O Zé Roberto. Aquele Zé Roberto que veio para a Ponte e depois foi disputar a Série A pelo Atlético Goianiense. Ele lembra muito o Zé Roberto em mobilidade, mas ele é mais agudo. Ele é mais objetivo, né? E 2 bolas que se ofereceram para ele de frente dentro da grande área, uma ele driblou o goleiro e botou o Luca na cara do gol, e a outra ele sofreu o pênalti porque ele foi até o fim. A bola era mais do zagueiro, ele deu o sprint final próximo da linha de fundo e acabou sendo tocado. A gente flagrava já de primeira aqui. Pênalti absolutamente bem caracterizado, mas difícil de ser marcado. E aí, com o ângulo do VAR, com um olhar um pouco mais detalhado, dá para ver claramente que a bola não é tocada e é tocado o pé do jogador pontepretano, o seu pé direito com o pé esquerdo do zagueiro adversário, e aí a Ponte faz o segundo gol. Então a entrada desse jogador contribuiu muito para que a Ponte não ficasse com aquele jogo de tênis, jogando a bola lá na frente, só pro Luca morrer de fome, totalmente envolvido pela zaga adversária, e aí o adversário vindo em cima a todo momento. Então, com a presença do Pedro Júnior, a Ponte passou a ter essa bola um pouco mais adiante. Um outro aspecto, né, muito importante, o time deu uma melhorada do ponto de vista físico. O Matheus Jesus, por exemplo, que entrou um pouquinho contra a Inter e demonstrou muita lentidão, demonstrou assim dificuldade até para virar o corpo, hoje foi um dos melhores da Ponte. É bem verdade que não conseguiu terminar a partida, mas enquanto teve fôlego, foi muito bem, participou ativamente do primeiro gol, ajudou na marcação, virou boas bolas. O Fabrício estava muito pesado. Hoje foi destaque na zaga, jogou até mais do que o próprio Fábio Sanches, e também foi bem. Então, uma evolução num curto período, num curto espaço de tempo, mas que traz um alento para o torcedor da Ponte, num grupo terrivelmente difícil, com Bragantino, com Santos, com a presença também do Santo André, que chega ao seu 4º ponto aí em cima da hora, ia ficar com 2 pontos, ficaria 2 atrás da Ponte, com 2 empates apenas, chega ao seu 4º ponto. Mas a Ponte, nesse momento, não precisa e nem deve pensar em classificação. Claro que tem que objetivar, claro que tem que mirar lá na frente, mas tem que ter um primeiro objetivo antes, que é fazer os 12 a 13 pontos que a garantem dentro do Campeonato Paulista. É um campeonato duríssimo, terrível, muito curto, muito ameaçador e de times muito bem montados. Veja esse Novo Horizontino, o trabalho que deu. Veja ontem o trabalho que o Água Santa deu para o Palmeiras, jogando completo, independentemente da viagem hoje para Abu Dhabi. Vejam a Ferroviária, o trabalho que deu no 0-0 com o Corinthians. O Ituano no 0-0 com o São Paulo, transformando o goleiro do São Paulo no melhor jogador em campo no domingo lá no Morumbi. Então é muito nivelado e qualquer piscada é fatal. Então esses 3 pontos hoje foram de transcendental importância para a Ponte.
E eu gostei do comportamento do time, da maturidade do time, às vezes ainda errando muito, mas claramente com uma arma diferente. Agora a Ponte joga a bola na frente e ameaça os seus adversários, porque tem 2 atacantes agressivos, velozes, apesar de não serem meninos, Luca e o Pedro Júnior, e tem o Niltinho pela beirada, sempre recompondo bem com a bola, executando bons cruzamentos, às vezes tentando fazer a diagonal, mas está, né, com aquela jamanta sob os ombros por não ter feito nenhum gol até agora. Hoje ele teve 2 grandes chances, uma inclusive onde ele dá uma furada incrível num belo cruzamento do Guilherme Santos, que também vem evoluindo. Hoje vimos pouco do lateral direito da Macaca, o Norberto. Entrou o Kevin mais fogoso, grande participação no lance do pênalti, ele que carrega a bola e enfia no funil para que o Pedro Júnior sofra o pênalti, mas aquele detalhe, o jeito Kevin de ser, uma no cravo e uma na ferradura. O Kevin teve uma sequência aí de 2 lances seguidos, ele dá de presente, dá um baita de um contra-ataque gigante para o Novo Horizontino. O jogador do Novo Horizontino erra e devolve para ele, ele levanta a cabeça, peitão estufado, dá de presente de novo. Então esse tipo de coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer em jogos tão parelhos e tão equilibrados. Mas a Ponte teve mais organização. Na mexida da volta ou da estreia do Pedro Júnior, ela ganhou uma força ofensiva que não tinha e principalmente e milagrosamente, e aí parabéns para os envolvidos, que pegaram um time cambaleante contra o Palmeiras, pegaram um time paquidérmico contra a Inter no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 4 dias. Eu acho que a alimentação correta, programação bem feita, não é que o time tenha voado hoje, mas ele já correu no nível do Novo Horizontino. E quando corre, quando nivela pelo menos a parte física, a parte da voluntariedade com o adversário, a Ponte tem bons valores individuais. Então informa, Matheus Jesus desequilibra, informa, Luca desequilibra, informa, Pedro Júnior incomoda o tempo todo, e aí ressalta-se um leão no meio-campo, quando todo mundo cansou e precisou mudar e precisou mexer, né? Saiu o Fecim, saiu o Matheus Jesus, saiu o Niltinho, saiu o Luca, todo mundo que recompunha, mas o Leonaldo, o menino, ficou. Então um erro que também vinha sendo cometido nas outras 2 partidas, de se sacar os 2 moleques, o Marco Júnior, que hoje não jogou, e o Leonaldo, porque é um passe aqui, outro aqui, hoje não aconteceu. E a Ponte continuou com um jogador muito jovem, muito forte fisicamente e que está bem preparado e que hoje guerreou o tempo todo até o último momento, marcando, encurtando os espaços, desarmando e não permitindo que o Novo Horizontino se articulasse com facilidade e com muito espaço do meio-campo para frente. Então evoluiu a Ponte. Não foi nada de excepcional, mas ganhou um jogo importantíssimo. E sabe o que é o mais importante, Edu? O mais importante é o seguinte, que o time faz a primeira, perde. Faz a segunda em casa e empata jogando mal. Se faz a terceira e não ganha em casa, aí a parte psicológica vai para o espaço. Aí a parte emocional passa a ser o maior adversário. Mas você vem depois de um empate em cima da hora. Empate que não foi bom, mas o jogo estava perdido. E a Inter poderia ter feito o terceiro gol por 3 oportunidades no sábado e não fez. Aí tomou o castigo do quem não faz, toma. E a Ponte numa bola errante dentro da área, um cruzamento para ver o que ia acontecer do Niltinho, o goleiro sai mal e o Luca põe na rede, a Ponte somou pelo menos um pontinho. Aí respirou, mas não poderia deixar de vencer hoje, porque ficaria muito próxima das últimas colocações no cômputo geral. E é isso que vale para a permanência. Os 2 últimos, entre todos os que disputam o campeonato, os 16, é que vão cair.
Os 2 últimos em 12 rodadas é que vão para a Série A2. E a Ponte tinha deixado uma péssima impressão contra o Palmeiras e uma péssima impressão também contra a Inter, apesar de ter ido buscar o resultado no final. Aí ganha o jogo, guerreando, ganha o jogo com autoridade, ganha o jogo botando caras novas que renderam, consegue executar algumas jogadas ofensivas que não vinha conseguindo executar, sobretudo por contar hoje com o Pedro Júnior puxando a marcação e abrindo espaços que o Luca não tinha enquanto estava sozinho na linha ofensiva. Aí cresce a autoestima. Esse é o fato mais importante. Aí cresce a confiança. Aí a Ponte vai bem, vai inteira, só no sábado agora, porque é assim. Às vezes joga de 48 em 48 horas. Agora descansa, respira na quinta, faz um treino, descansa de novo na sexta e vai para São Bernardo contra um São Bernardo pressionado porque perdeu o clássico do ABC hoje em cima da hora com o gol do Todinho lá no ABC. Resultado ruim para a Ponte, a vitória do Santo André, e resultado ruim porque joga o São Bernardo muito pressionado e vindo para dentro. Mas a Ponte vai com moral. A Ponte conseguiu tirar aquele peso gigantesco que ela tinha sobre os ombros. Conseguiu tirar aquele peso de não ter vencido, de estar sendo criticada. Veja o público hoje, 1.600 torcedores. A torcida não está acreditando. A torcida não viu o time jogar ainda. Não tinha visto, mas hoje viu. Não foi uma maravilha. Não foi o time de 77, mas foi um time que deu mostras de que pode ganhar aí até o final mais 3 jogos. E com 3 jogos, fica de boa. Aí o que vier pela frente, com todas as dificuldades, com troca diretiva, com problema financeiro, com jogador chegando fora de forma, se mantendo, o que vier pela frente é lucro. Mas o grupo é muito difícil. O grupo tem Bragantino e Santos, 2 grandes hoje. E tem esse Santo André, que todo ano está fazendo boas campanhas. E já está na frente da Ponte, apesar da vitória da Macaca, mas está na frente só no saldo. Então o mais importante foi isso, quebrar uma sequência que começava a incomodar muito, conquistando a primeira vitória. Quebrando esta premissa negativa, a Ponte, a partir de agora, vai entrar com mais confiança. Vai gradativamente evoluindo fisicamente e pode, por que não, conquistar o seu primeiro objetivo e brigar por alguma coisa melhor depois de alcançada a permanência. Gostei. Para mim, resultado absolutamente justo. O começo da Ponte me assustou, depois o time se ajustou, depois o time saiu um pouco de trás, estava dando a bola de graça para o Novo Horizontino, que pressionava. Ele teve apenas uma grande chance, até os 15 do primeiro tempo, naquele chute cruzado do Léo Tocantins, o número 11, que chuta muito forte. O Vinhas foi sem convicção, a bola lambeu, foi cruzado no gol de entrada. Se vai para dentro, se vai na direção do gol, teria entrado. E depois esse susto acordou a Ponte, que a partir daí mandou no jogo. Fez 1 no primeiro tempo, poderia ter feito mais 2 e teve grandes chances depois de feito o segundo gol a 5 do segundo tempo, de pênalti, bem batido pelo Luca, poderia ter feito pelo menos mais 2 gols. Então, uma atuação num jogo onde o time começou muito instável, depois se achou e mereceu amplamente a vitória de 2-0. E poderia ter sido pelo menos um pouco mais folgada e um pouco mais tranquila. A margem poderia ter sido pelo menos de 3 gols pelas oportunidades que a Macaca criou, deixando hoje uma impressão muito melhor que aquela que vimos nas 2 primeiras partidas, com um time que deixou com os cabelos em pé o seu torcedor. Hoje foi bem a Macaca e o resultado espelha com absoluta transparência e fidelidade o que foi o movimento geral de ações dentro dos 90 minutos no estádio Moisés Lucarelli. Edu Pinheiro.
Olha, o nosso WhatsApp aqui bombando. Alô, José Rocha, da família nossa aqui, nosso WhatsApp, né? O Ivan de Sumaré gostou muito do Pedro Júnior. O Avelar de Hortolândia. O final 4714 gostou do Pedro Júnior. Carlos da Vila Nogueira, muito obrigado. Alô, Pereirinha, grande amigo, sempre muito gentil. Segura, Pereirinha. Antônio do Jardim Boa Esperança, o Leandro do Jardim Garcia, José Luiz de Campinas, o Marcos de Hortolândia, o Nilton de Valinhos, adoro o nosso jogo aberto. Obrigado, Nilton. Então segura, hein, Nilton. Gustavo do Flamboyant. Ó, vamos fazer o seguinte. Agora o ouvinte vai votar no craque do jogo. Eu vou computar o seu voto. Quer dizer, aquele que ganhar na maioria simples, né, será computado hoje na votação do craque do jogo. Claro, o Batista vota, Tigrão, Zorzin e Lupe votando, mas o voto do torcedor, ouvinte da Bandeirantes, também vou computar, tá? Então mande pra mim, só coloca o nome. Eu já sei que é o craque do jogo, nenhum comentário, só o nominho. Você vota em quem? O nosso WhatsApp é o 97102 1493. Enquanto que o Gleger comenta, eu vou computar, tá bom? 97102 1493. Vote. Só coloque o nominho sem comentário, por favor. Oi, Zorzinho. 2-0 Ponte, 2 gols do Luca, com participação aí do Pedro Júnior, que fez a sua estreia, veio do Vila Nova. Edu, só lembrando que a partir do final de semana, né, do próximo final de semana da próxima rodada, os ouvintes terão a oportunidade de comentar junto conosco aqui. Será um prazer receber os comentaristas ouvintes e a gente não tem a dúvida de que vai ser para engrandecer ainda mais a nossa transmissão. Olha, Edu, nós tivemos algumas peças aí que tem que ser ressaltadas, né? Muito criticadas nas 2 primeiras rodadas, e eu quero começar logo pelo gol, tá? O Igor Vinhas, inclusive nós debatíamos, né, aqui no programa antes da partida, antes da jornada esportiva, sobre o questionamento da titularidade ou não desse menino. Mas hoje mostrou que está tranquilo. Defesas, claro que não teve nenhuma defesa difícil, mas defesas técnicas, com muita qualidade, com muita segurança. E o Igor Vinhas mostrou que, apesar de toda a cobrança, de toda a pressão em cima dele, está tranquilo. E foi muito bem no jogo, né, com defesas importantes, intervenções importantes. Parabenizar o Igor Vinhas, que é isso aí, tem que ter personalidade. A cobrança vai vir, né? Tá defendendo uma camisa pesada, uma camisa de muita história e tradição, e o torcedor tem todo o direito de cobrar. E eu, em momento algum, disse que ele teria que sair do time. Muito pelo contrário. Acho que a sequência, né, que a oportunidade... E agora ele como realmente titular, né? Porque até então ele vinha ali na sombra do Ivan. E com a saída do Ivan agora, o Igor Vinhas é o titular da Ponte. E hoje mostrou que está pronto, que está assim, está no caminho, está num caminho de evolução. E o que me deixa mais tranquilo é a personalidade dele, né? Que em momento algum do jogo demonstrou estar nervoso. Teve um primeiro lance ali, que ele foi meio estranho na bola, mas aí é o começo da partida, né? Eu gostei. Gostei da participação do Igor Vinhas. Outro foi o Fabrício, né? E todos nós questionávamos, inclusive, a escalação. Eu disse no comentário inicial que teria colocado o Thiagão. E o Fabrício hoje não comprometeu, foi bem em algumas coberturas, inclusive, bem posicionado. Ou seja, o Gilson ajustou aí e eu gostei da participação do Fabrício. Matheus Jesus, né? Que, para mim, também foi muito bem na partida. Teve o lance do primeiro gol, onde ele participa efetivamente, dando o passe para o Pedro Júnior, uma belíssima jogada, jogando sempre com a cabeça erguida, recompondo. Enquanto teve gás, né, foi muito bem o Matheus Jesus, a gente tem que enaltecer. E na frente, sem dúvida nenhuma, o Niltinho, que ganhou a posição como titular, foi muito bem. Acho que é importante o Niltinho. Tem alguns lances ali que precisa, até no último arremate, né? E eu acho que isso é o dia a dia, é os treinamentos, para que ele consiga crescer nesse quesito. Mas foi bem o Niltinho ajudando, recompondo, correndo, lutando, a evolução, na transição. Gostei do Niltinho e o Pedro Júnior dispensa comentários, né? Você vê que a Ponte, ofensivamente falando, melhorou da água para o vinho. Criou oportunidades, teve chance, ele arrasta a bola com qualidade. No lance do pênalti a gente percebe que ele vai num contra um, vai numa facilidade enorme. Então, olha como ganha a Ponte, né, com a entrada do Pedro Júnior nesse ataque. O Luca
é só a bola chegar com qualidade, e todos nós aqui sabemos da qualidade que tem o Lucas, e indiscutível, né? A tranquilidade, o posicionamento, foi lá na personalidade, pegou a bola, botou no pé, botou na marca da Cal e botou a bola na rede. É assim que funciona, Edu. Eu tenho que enaltecer também o trabalho do Gilson Kleina, que teve uma mudança radical. Opa, eu esqueci de falar do Fecim, hein? Fecim foi deslocado por dentro para jogar ali como uma espécie de meio, e fez um jogo, uma partidaça também, né? Um jogador que é muito importante nesse esquema do Gilson. E para o Gilson, Edu, essa mudança tática, essa mudança de peças surtiram efeito. Isso mostra que o treinador está de olho, está observando. A gente não acompanha o dia a dia, a gente não sabe as dificuldades no momento da escalação. A gente não sabe as dificuldades no momento em que o treinador tem que tomar uma decisão. A gente não acompanha o dia a dia. E o Gilson mostrou hoje uma mudança de planejamento tático, nas mudanças das peças, né? E ele mostra que tem o grupo nas mãos, e a Ponte realmente fez um bom jogo. Claro que está longe ainda de ser aquilo que o torcedor espera, mas mostrou estar no caminho, e o caminho de evolução, Edu Pinheiro. Olha, eu agradeço demais aqui a você que votou, muito obrigado, bombando o nosso WhatsApp aqui, o 971021493. Olha, a coisa tá bem equilibrada, hein? O pessoal gostou muito do Pedro Júnior, então o craque, já vou falar quem é o craque da galera aqui, é Pedro Júnior ou Luca? Quem será, hein? É o Luca ou o Pedro Júnior? Já vou falar o resultado da enquete no nosso craque do jogo, já, no nosso jogo aberto. Muito obrigado você que nos acompanhou aqui no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, ou Facebook, nas diversas plataformas, no Radinho AM 1170, no bom Radinho, velho Radinho AM, no você de Ribeirão Preto, também no Radinho AM 1270, e no nosso FM faixa estendida 85,7. Muito obrigado. Já falo da Nico Paneteria. Ó, falar pra você nesse horário. Que horas são agora, o Alexandre? Me ajuda aqui, 21h24. É, mas pra quem não jantou, né? Falar da Padoca. Ô, meu Deus do céu. Tempo bom da Nico, hein? Os solfejos na hora do jogo, hein? Tocava buzina aqui, tu não sabia. Ô, a Nico chegou. A buzina não toca mais. Mas, meus amigos, já o nosso jogo aberto. Muito obrigado. A Ponte ganhou, hein? Aqui fechado. Ponte 2, Novo Horizonte no 0. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640.